Bem-vindo, meus queridos amigos, a mais um Marshmallow na Fogueira. Hoje, obrigado. A nossa plateia ali, uma salva de palmas para a nossa plateia. Lindíssima, profissionais gabaritados, convidados incríveis, todos aqui nos assistindo. Como sempre, à minha direita, temos Kaline. Por favor, Kaline, dá um oi. Oi, gente. Muito bom estar aqui mais uma vez nesse Marshmallow na Fogueira, dessa vez de novo com churros com doce de leite. Churros com doce de leite. leite. Eu tenho mão, tá? Só tá coberto. Tá muito frio. Mãozinhas. À minha esquerda, eu tenho Karen. Por favor, Karen, dá um oi. Oi. Karen sempre muito feliz e muito criativa. Só que nós temos um convidado maravilhoso, um nome incrível, Ralph Leles. Eu fiz questão de anotar porque ele não é só um jornalista, um especialista em mídias digitais, mas também é um produtor de conteúdos. Uma salva de palmas, Ralph Leles. Além de um bom amigo, um excelente profissional, talvez não seja tão bom assim porque ele aceitou vir aqui. Então, deve ter algum problema. Ralph, brincadeiras à parte, maravilhoso ter você aqui, muito obrigado. Quer dar um salve aí pra sua câmera, dar um oi? Eu agradecer a oportunidade de estar aqui no Marshmallow na Fogueira, pela oportunidade. Vamos lá, vamos bater um papo, né? Mano, esse cara é muito profissa, velho. Top, que mano, da hora! muitos anos Olha, treinado. Pode dar churros pra ele. galera, hoje nós vamos tratar de um assunto maravilhoso. A gente vai falar basicamente sobre as emoções no ambiente de trabalho. Emoções como ansiedade, afeto, fúria, ou seja, como que você lida com o lado emocional no ambiente de trabalho. E enquanto a gente come esses deliciosos churros, que inclusive foi trazido para cá pela Avan, que está nos patrocinando hoje, uma salva de palmas. Aqui, meus irmãos! Aqui a gente corre atrás, é profissionalismo! Tá vendo? Produção, Eu falei que uma hora ia muito virar. obrigado. Pessoal internacional, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas rápidas aqui, eu quero ouvir comentários de sim ou não, mas vamos abrir primeiro o nosso churros da Avan. Bora lá. Eu quero provar, Churros da Avan, isso aqui é maravilhoso. O pessoal é colombiano, Jaqueline, é isso? Argentino. Argentino. Eita, Direto nossa da senhora. fonte, galera. Direto da fonte. Caramba! Quem? Buena Pinta Avan. Alô? Maravilha. Já deixa aqui, ó, o arroba do Buena Nossa, Pinta. olha que lindo esse doce de leite. Esse doce de leite aqui Zé do Coco é também, também mais uma incrível. vez. Cara, felizmente a gente tem, né, uma produção legal que corre atrás mesmo, que Tem vai todos os atrás detalhes, né? de patrocinadores bacanas. E também, vamos combinar, é muita gente querendo patrocinar aqui esse programa de altíssima audiência. Galera, Vocês estão eu só chego chegando. na casa da minha mãe já começa a comentar. Pô, falou mal de mim lá, hein? De novo. Sempre ela, né? Ah. Ela é... Mas muito gostoso isso aqui. Uma delícia. É difícil se recuperar. Maravilhoso, crocante. Muito bom. Buena Pinta. Olha, enquanto vocês estão degustando essa iguaria, vinda diretamente da Argentina, eu quero ouvir a opinião de vocês se alguma vez você já sentiu vontade de gritar no meio de uma reunião. Com certeza. Vontade de gritar, bater nas pessoas, mas a gente se segura, né? Mas assim, eu já fiquei com vontade de gritar pela inutilidade da reunião. Assim, eu pensava assim, cara, não tem o menor sentido isso aqui tá acontecendo. Eu podia estar fazendo 1000 coisas mais inúteis do que isso, mas não, eu tô preso aqui. Não sei se tem algum outro motivo, não por ofensa, por alguém ser, né, agressivo comigo. A Não. tal da reunião que poderia ser um e-mail, né? A famosa reunião podia ter sido meu. Às vezes que me deu vontade de gritar assim, foi mais nesse sentido também. Não foi porque eu me exaltei, nem nada, não. Foi porque eu... Não. Acabou! Nesse sentido, assim. Isso aqui é uma idiotice, essa reunião é inócua, não vai dar em nada. Vamos embora, cada um pro seu lugar, vamos trabalhar? Não, Chega. mas não é só isso. E aquela pessoa que sempre chega querendo mudar, vamos fazer tal coisa, fazer tal coisa, fazer tal coisa, aí você tá olhando pra pessoa e você sabe que aquela pessoa, ela não vai fazer nada daquilo, vai sobrar tudo pra você fazer. Nessas horas também dá vontade de gritar e jogar uma cadeira igual o da Atena fez. Mas aí eu vou... Inclusive, eu tava lá no dia. Poxa vida, deve ter sido sensacional. cadeirada. Mas não deu vontade de... Dá vontade. Eu também me incomodo o fato de repetições, como não só como uma reunião que poderia ser um e-mail, mas também o fato de são informações que você já tinha passado, todos estavam cientes, e a necessidade de ter que criar ali
o padrão de sempre ter uma reunião só para ter algo que falar e repassar as mesmas coisas que todo mundo já sabe, ao invés de você focar no que precisa, no que tem que melhorar, nos pontos fortes ali ou no que está errado, para você poder seguir. E aí chega uma hora que mais uma reunião. Isso me incomoda. Mais uma reunião para quê? Eu vou ter uma reunião para que eu possa analisar e avaliar o que a gente está fazendo para evoluir, ou eu vou ter uma reunião para dizer as coisas que todos já sabem só para dizer que todo dia, daquela determinada semana, tem uma reunião? Eu não vejo necessidade. Isso é tenso, né? Cumprir Isso é muito tabela, tenso. né? Cumprir uma tabela. Mas eu trabalhei numa empresa que eu achei muito legal. Enfim, era uma empresa pequena, né? Mas ele falou assim, só tem reunião se tiver pauta. Você tem que marcar a reunião e tem que ter a pauta bonitinho, hora para começar, hora para terminar. Porque ali você olha e fala assim, não, essa pauta aqui não faz sentido, ó. Não tem por que fazer uma reunião para discutir esse assunto. Então, ter pauta numa reunião é fundamental. E eu vejo que muita gente esquece. Ele quer, na velocidade, marcar uma coisa e já para resolver uma coisa que ele poderia ter resolvido ele mesmo. Cara, senta, pensa, veja se precisa mesmo, quais são os temas. E aí a pessoa, quando dá o aceite, fala, opa, isso aqui precisa mesmo. Isso aqui... Aí você escapa da vontade de gritar, né? É verdade, é verdade. Exatamente. Vamos ver, tem uma próxima aqui, ó. Já segurou o choro no banheiro da empresa? Pô, não segurei, eu chorei mesmo. Mas chorou ali na frente Olha, da galera? não, dentro do banheiro da empresa. Ah, você não foi no banheiro pra segurar, você foi pra chorar. chorar. Verdade. Eu já Sim. segurei o choro na frente das pessoas, agora no banheiro eu já fui pra chorar. O banheiro é o lugar pra chorar mesmo, né? Mas, cara, mas por que isso? O que aconteceu? Foi muito ruim? Ah, acho que assim, tem algumas movimentações aí que a gestão vai fazendo e às vezes você não é que você está de acordo, é que quando você vê ali uma visão mais ampla, quem está ali na produção direta não consegue enxergar, você numa gestão lá em cima, quem é que faz as coisas acontecerem. Então algumas movimentações acabam causando um pouco de estresse e eu me lembro que teve um dia que eu fiquei muito chateado quando desligaram uma amiga minha, né, em uma das empresas que eu trabalhei, e aí eu sabia o que ela fazia e sabia o trabalho que daria. Puta, então você já antecipou o BO que viria. Né? Exatamente, mas aí quando aconteceu eu fiquei muito estressado, eu lembro disso, porque como a gestão está lá gerenciando e vendo de cima, não analisou o impacto que teria na prática com o time que estaria lá produzindo. Mas é muito difícil, né? Porque você tem os caras que são os burocratas, que tomam as decisões, que dão as canetadas, e eles, numa canetada, ferram a vida de meio mundo. E eles não fazem a menor ideia, assim, do que, de fato, quanto isso vai custar. Tanto, cara, nas relações, no capital humano que está envolvido para fazer aquilo, né? Aí, sem dúvida. Mas você vê, eu acho que se você for chorar no banheiro, você tá num estado de incapacidade de mudar qualquer coisa, cara. É muito ruim, velho. É isso mesmo. Essa é uma posição que, para alguns, eles até conseguem gerenciar. Eu, por exemplo, eu não conseguiria. Me dá um desespero tão grande. Falei assim, cara, eu não posso fazer nada. O sujeito está definindo as coisas para minha vida e eu tô aqui inerme, só recebendo a ação. É muito difícil, cara. Esse cenário aconteceu comigo muito nesse sentido, assim, de estar recebendo ordens. Foi na minha época de estágio. E aí, ordens que eu também não via muito sentido. E aí eu ficava assim, meu Deus, mas isso não faz sentido nenhum, cara. E eu tinha que cumprir aquilo ali. E gerava um estresse, porque eu sabia que não ia ser um bom resultado pro que eu tava desempenhando ali. No geral, por números, né? O cara toma decisão por números. Então, mas aí que tá o erro, né? Não é nossa. só números, tipo, como o Ralf falou, o pessoal lá da alta cúpula não vê o que acontece aqui embaixo. E também não tenta entender o que acontece aqui embaixo. Se tivesse uma comunicação, uma linha de comunicação, as pessoas entenderiam e tomariam decisões melhores, né? Mas isso é uma coisa que o nosso público, na maioria, não é alta gerência, né? Boa parte das pessoas que nos assistem, que são muitas, eles são primeiro emprego, uma galera que está começando. E se você não entende que a empresa tem um jogo de poder e que os seus interesses não têm absolutamente nada a ver com o interesse deles, primeira coisa que você tem que entender, e eu não entendia, existe uma coisa chamada acionista. Eu não sabia, eu falei, cara, o que é esse cara? Então, o acionista é quem pôs o dinheiro na empresa e quer esse dinheiro de volta. Esse acionista, ele contrata alguém para devolver o dinheiro dele, né? Mas dobrado, pelo menos assim, né? Mais do que ele investiu. E ele vai cobrar essa gestão pelos números. E, cara, a gestão tem que atender as demandas não sua, não minha,
Mas desse acionista, uma empresa boa que vigora na linha do tempo, entende que isso é inviável, né? Ela não tem como continuar dando bons resultados seguindo essa lógica. Ela vai ter que pensar, cara, qual que é o melhor produto que eu posso oferecer e como que esse melhor produto chega através das pessoas que eu contrato. Mas até chegar nessa conclusão, é muito difícil, cara, você conseguir... E às vezes usar disso até funciona por um tempo. Sei lá, a empresa está no movimento de crescimento, precisa do acionista ali para dar aquele impulso, né? Um investimento, uma coisa, funciona por um tempo, mas eu acho que é isso, a longo prazo. Você tem que ter uma estratégia robusta para você se manter e ponto. Não ficar dependendo de alguém ali controlando os movimentos que vai fazer. Né? Mas ainda assim dá para você ser muito feliz. Ainda assim, você atendendo os interesses de acionista, ainda dá para ser e fazer um trabalho muito legal. E se tiver que chorar no banheiro, cara, porque talvez... Você pode dar mais uma chance? Pode, mas não tá tão bom, né? Se chorou no banheiro, pra mim é assim, chorou no banheiro já, cara, liga o sinal vermelho, vaza, você tá numa relação tóxica, isso não vai dar bom. Posso passar pro próximo? Já perdeu o sono por causa de um e-mail mal interpretado? Quem Quem nunca? não? Gente, essa daí... Próxima. Acho que demoramos demais o tempo. Já se pegou irritado com um colega e depois nem sabia exatamente por quê? Isso aconteceu muito no meu casamento também. Próxima. Ficou o clima tenso entre os brothers agora, hein? Já pensou? Se mais um falar, está no DNA da empresa, eu surto. Nossa, gente, já pensei. Eu É que nem somos uma família. Ah, não, mas Não, aí é isso daí- sacanagem, aí é tapar na cara. É que esse jargão de empresa que mata, assim. O jargão de empresa... Eu gosto quando a pessoa chega e fala assim, isso fere os nossos valores. Ah, que fere os valores do caramba? Você... Ai, cita de cor Quais aí, você valores? nem sabe. Fala um aí! Qual é o valor? Nem Quem lembra. sabe? Aí tem que abrir o Sabe site nada. da empresa pra falar o valor. Aí, ó, próxima aqui, ó. Já quis explodir, mas engoliu seco pra não parecer difícil? Tipo, não parecer uma pessoa difícil? Isso nunca aconteceu comigo. Eu sou um cara muito de boa. Explodir, não. Eu Eu acho nunca, que eu não nunca é do explodi meu- também. Eu nunca explodi, mas eu acho que eu já guardei muita coisa. E acho que eu sempre consegui lidar bem com essa questão também. Mesmo ainda, eu lembro na época em que eu era estagiário, eu sabia o momento certo para falar, porque existe aquele jogo do ego, né? Em que você precisa respeitar quem tá em cima, ficar de olho se te dão espaço para você falar. Eu acho que eu sempre fui muito analítico em relação a isso. Embora você tenha a confiança de quem tá liderando você, não significa que ela valida a sua opinião. Então você tem que saber se a Ela até pessoa... gosta não. de você, Ela- mas calma. É, isso Ela aí. tolera você. Calma. Exatamente, mas será que você está apto a poder a colaborar com as opiniões em que a pessoa joga na mesa, ou ela quer só como uma companhia, como se fosse um secretário dela para estar ali do lado? Então, acho que é importante ficar de olho aí nas situações e saber o que você vai absorver, porque talvez, né, determinadas coisas você vai dizer ali que não te prejudique nem a curto e nem a longo prazo, mas pode fazer com que você se sinta ali talvez incomodado com a situação, porque obviamente não foi você em que já olharam pra você com aquele olhar tipo, não quiser, a gente não pediu a sua opinião, sendo mais sincero. Então, mas o que pega é que tem um teatro que você tem que saber atuar, né? A pessoa pode, no particular, ter uma relação com você de muita abertura e de te ouvir e te validar, mas não necessariamente isso vai acontecer no público. No público você fica na sua, escreve aí e, né, tenta não me fazer passar vergonha. E se você não saca que tem esse jogo, que tem essa ação, que não é bem uma ação, mas essa interpretação ali que você tem que fazer, você acaba falando achando que você é muito mais do que de fato você é. Não sei se isso é bom ou se é ruim, para ser bem sincero. Porque se a pessoa não me valida nem no particular, talvez isso seja até pior. Agora, é mais difícil de você gerenciar, porque você tem que ter uma cabeça dupla, né? No particular ele é muito legal, mas no público talvez nem tanto. Eu vou ter que gerenciar bem isso. Mas, pelo visto, o Ralph faz isso muito bem. Eu vou passar aqui um papelzinho, porque o pessoal tá... Bom, que bom, gente. Eu tava tô aqui vendo escondido, dele. discretamente! Eu tô aqui no escondido. Tirando o Ó, açúcar na mão. Eu tava lambendo mesmo. Próxima! Eu tô com o dedinho aqui assim, ó. Eu gostei do só... Ó, só assim, não? Passa pra Carlinhos, por favor.
Eu fui só assim. Eu tava aqui, ó, pra câmera não Parece pegar. quando a pessoa tira a caca do nariz e dá aquela... Que horror. Isso bate muito com a próxima pergunta. Ah. Mentira, tem nada a ver. Tudo Tem nada a ver. Já sentiu o coração acelerar antes de uma apresentação? Ah, muito. Nossa, com Sim. certeza. Se não acelerou, porque você Sempre. tá morto por dentro. É verdade. Tem que acelerar. Já ficou ansioso esperando o feedback que nunca veio? Ah, não, que nunca veio, não. Já passou por isso? Sim. Sempre veio. Já passou? Não, e se não vê, você fala, viu? Já dá um toque, não. Eu não O feedback lá, É, depois que eu Tem bati como. na mesa e arranquei a blusa, você não quer conversar comigo? Não, É. tudo bem. nossa, Pode continuar. aí é suspeito. Ó, já sentiu que estava sendo duro demais? Desculpa, minha quinta série tá difícil hoje. Já sentiu que estava sendo duro demais, mas não sabia como voltar atrás? Essa pergunta ficou muito ruim. Eu vou pular porque eu tenho muitos problemas. Nunca senti isso. Não, mas acontece. Acontece? No trabalho, não sei. Às vezes eu julgo muito você, né, César? Às vezes você me julga muito. Falo da Mas sua careca. na maioria das tal. vezes você está certa. São raras as vezes que você fala alguma coisa que não está certa. Então, Muito mas rara. Precisava Precisa, às vezes precisa. dar uma chacoalhada? Às vezes precisa. Eu acho que eu mereço. Muitas vezes eu mereço. Então tá anotado, ele merece. Só que o que acontece? Se você está num cargo de gestão, você passa muito por isso. Agora, se você não está num cargo de gestão, se você ainda não é um líder, você dificilmente vai viver esse drama. Você não consegue. Não, lembrei de um episódio recente que isso aconteceu assim. É, entendeu? Se você tem pessoas para liderar, você nunca sabe ao certo como conduzir aquilo de maneira firme, sem parecer, sei lá, grosso ou sem parecer mal educado. E eu sempre discuto isso com os estagiários, né? Especialmente com os estagiários. É maluco, você tem às vezes a pessoa que consegue ser autodirecionável, ela simplesmente faz aquilo que tem que fazer, e tem aqueles que precisa, não sei porquê, do chicote. Precisa sentir no lombo, e eu não vou mentir, eu sou um desses. Eu preciso sentir no lombo o chicote estralando. Eu falo, agora! Agora tem que fazer! Agora eu vou. É tudo ou nada! É tudo ou nada! E, obviamente, eu já perdi muitas oportunidades boas por causa disso. Fiz os meus ajustes, mas é incrível, é como se fosse Você volta pro seu natural, entendeu? É. Você se adapta a uma situação e, de repente, quando você menos espera, tá você de novo lá. Cadê o chicote? Cadê? E não precisa ser de um ser humano, não. Pode ser o prazo, né? O prazo já é Às vezes é o prazo, é alguma outra necessidade ali. Eu entendo muito bem disso. Eu já parei pra pensar assim, será que se eu fizer uma dívida, eu começo a trabalhar mais? Eu acho que eu vou fazer uma Você dívida. acredita que minha mãe meteu dessas comigo esses dias? Você tá Assim, eu precisando acho de uma que pra dívida. você tá precisando fazer uma dívida alta aí pra você pegar Se firme nas Se coisas. animar. Tem mãe, calma! Caraca! Que isso? É que eu tô- Dicas de finanças com a mãe da Isso. Kaline, né? Mas, gente, isso é real. Tem uns perfis e perfis É, nas então. empresas, né? Você percebe, tem umas pessoas que você tem que pegar mais firme. Ó, não vou falar de empresa, mas vou falar na minha casa. Eu falo umas 3, 4 vezes com as crianças. Então, né? Vai lavar a louça. Aí você passa sorrindo de novo. Então, já lavou a louça? Mano, aí chegou uma hora, vai lavar a louça! Aí os caras começam a correr e vai lavar a louça. E sabe o que é pior? Nossa, que mulher louca. Sim. É. Ai, nossa, eu já tava indo. Ela só tipo, falou 3 horas 7 depois, vezes. É. Mas é ruim também porque às vezes você acaba se tornando o pai ou a mãe daquele funcionário, né? Ou daquele... E aí isso é chato demais. Porque se fala 1, 2, 3 vezes, a pessoa já sabe o que ela precisa fazer, né? E aí você precisa voltar a dizer pra ela, é um pouco desgastante, porque a pessoa precisa se tocar. Eu lembrei de um estagiário em que eu treinei ele, e que era semanalmente eu tinha que dizer pra ele a mesma coisa. E aquilo ali me incomodava demais, de uma maneira, porque eu nunca cheguei pra ele e falei assim, será que você não percebeu Apesar de dar que eu tô te vontade. dizendo toda semana a mesma coisa? Mas é uma incógnita, porque assim, como que você vai dizer pra pessoa meio que o óbvio e saber que você não tá ali sempre pra dizer ali pra ela o que ela precisa fazer, pra ela, vamos lá, filho, pra frente que dá. Não sei, é complicado. Mas isso que você falou, na verdade, é aquilo famoso, o óbvio precisa ser dito. Também. E às vezes a pessoa é incapaz de enxergar assim, nossa, toda semana ele precisa me lembrar da mesma coisa. Ele entra, na verdade, num estado de conforto. Ah, tranquilo, o Ralph vai me falar o que eu tenho que fazer. E aí ele apaga completamente aquele alerta para as necessidades da área, porque ele
direciona isso tudo pra você. O que precisar, ele vai me falar. E aí você aleja a pessoa, né? De um jeito ou de outro, você acaba alejando ela. Sem você, ele não é nada. Mas e aí, como a gente resolve isso? Olha, nesse caso, é falando óbvio. É chegar e falar, viu, estagiário? Você vai ter que falar. Lembra Percebeu? que semana passada eu conversei com você e você está acontecendo de novo. E aí, é legal assim, quando você se põe um limite, né? Olha, eu vou conseguir sustentar essa relação por tanto tempo. Depois disso, e vai deixando claro, né, para a pessoa o que está acontecendo. Coisa que não dá para fazer com o filho, eu já tentei. Eles não vão embora. Você fala, olha, se continuar assim, você vai ter que sair de O casa. pior é que não Eles dá não nem vão. pra demitir. Não vai, eles não se dá, demitem, é desfazer o terrível. contrato. Eles continuam morando e querem continuar o resto da vida. O resto da vida. Eu já quis pegar filho terceirizado, mas não tem mercado pra isso. Não tem. Vamos pra próxima. Ó. Já teve vontade de abraçar alguém no trabalho, mas achou que não era o lugar ou pensou, será que isso dá processo? Isso é muito boa, velho. Eu nunca senti isso. Já aconteceu. E aí, velho, beleza? Aí você, aquela. aí você fala, Não ficou bom, eu não ficou legal. conheço você direito. Aí você tá... Já me aconteceu uma cena meio assim. Sabe com um beijinho no rosto? É. Às vezes a pessoa vem com a mão, você já vai. O pior é quando Eu conheço pessoas que fizeram isso. as... Eu conheço. Pois é. Eu conheço gente que O fez com o presidente da empresa, Nossa, exatamente. presidente. Tipo, Não. pode passar e é aquele abraço, bem dado, aquela fica aquela cafungada coisa- no pescoço. Aquela coisa E aí, tipo, o cara só constrangedora. tava te dando passagem, ele nem queria pegar na sua mão. Não, mas vamos explicar direito essa história. A gente estava num treinamento uma vez, acompanhando a apresentação de projetos, e o presidente da empresa estava lá. Um dos nossos colaboradores, jamais vou dizer qual dos nossos colaboradores, a Jaqueline não faz parte desse caso, mas a Jaqueline estava lá. E aí o presidente, ele estava meio que para sair, né, aquela coisa, e não era a Jaqueline, uma outra pessoa, estava para sair. Então o presidente fez um movimento do tipo, vai minha filha, vai embora. Ele fez assim. Desculpa. Ele... Tipo, pode passar! Ele fez assim. Pode passar! Aí ela O já presidente- chegou e deu um abraço no a nossa presidente da plateia. empresa. Exatamente. Mas só pra defender, ela estava só- com um perfume super chique, então ela estava cheirosa, tinha tomado banho, uma roupa bem cheirosa. Inclusive o presidente também. comentou com todo mundo depois. Nossa, que mulher cheirosa, não Eu é nem mesmo? queria abraçar ela, Só- mas depois eu quis. Só um comentário. O presidente fez assim pra ela passar, ela abraçou e ele continuou com o braço esticado. Aí quando terminou ele só... né? Vai, minha filha! Ó o óbvio aí. Então. Já achou que demonstrar afeto poderia te fazer parecer fraco? Eu acho que, cara, na maioria das vezes demonstrar Pegou afeto... essa, hein? Eu posso dar um exemplo rapidinho? De novo, apresentação de projetos de trainees. E o trainee fez o projeto, apresentou, a tutora dele estava lá. Depois que os trainees apresentavam, os tutores conversavam entre si para definir, cara, como é que foi, qual foi o melhor projeto. E o projeto dessa tutora que eu conheço ganhou de melhor projeto. Ela ficou muito orgulhosa, ela achou que ela participou muito bem, né, de todo o processo de produção daquele projeto. Quando terminou a reunião, ela saiu da sala e ela encontrou com o trainee dela. Ela abriu a porta e fez assim, vou inventar um nome, Marcelo, ganhamos! E pôs a mão na bochecha dele e fez assim, a gente ganhou, Marcelo, parabéns! Nossa. Meteu-lhe um abraço e foi embora. E o moço assim, Cara, Marcelo reto, assim, ó. Sério, velho. Marcelo introvertido, Não, fechadão. Não, e o pior assim, eu conheço o Marcelo, eu conheço a tutora, e eu conversava com o Marcelo. Eu lembro do Marcelo falando assim pra mim, cara, o que ela fez, velho? Daqui a pouco, os meus colegas agora vão me... Marcelo, comeu todo nuggets, ai, que gracinha. Ai, não. Tipo assim, ela demonstrou um afeto pra ele que, na visão dele, enfraqueceu ele. A imagem dele perante os outros, como se ele fosse uma criança, sendo tratado com infantilidade. E, cara, ficou mal ali. Porque apertar a bochecha, a última vez que me fizeram isso, eu tinha 5 anos. É igual bater na sua cabeça, né? Muito bem, Karine. Isso É, eu quebra. acho que você tem que saber a pessoa. Você conhece as pessoas que estão no seu time. Tem pessoas que gostam de um abraço, tem pessoas que gostam de receber uma palavra de motivação, né? Enfim, não dá pra fazer com todo mundo. Aí apertar a bochechinha do Marcelo, que talvez seja um super inseguro, Marcelo brutamontes enfim, enorme, não carinha. sei. Não, ele era... Desculpa, Mas você tem que cortei. saber, né? Você tem uma abertura com a pessoa. Você sabe quando Mas dá eu- pra fazer ou não. Mas, ô, Karen, é aquele famoso eu tratar você como eu quero ser tratado. Então. E não tratar você como você quer ser tratada. Mas a natureza da pergunta, pelo que eu entendi, era muito mais em você demonstrar algum afeto, né? E as pessoas acharem que você é Você é fraco fraco. por isso. Uhum. Muito, eu sou Não tem muito, muito espaço eu sou pra muito isso. emocional nos meus discursos, né? E às vezes, tipo, sei lá,
estamos numa reunião aqui, vamos parabenizar o time, vamos cada um falar aqui como foi a realização desse projeto, não sei o quê. Eu já abro meu coração, já. Não, gente, eu amo todos vocês, sabe? Vocês foram incríveis. E aí, tipo assim, não, calma, essa não é a vibe do negócio, né? Vamos... Mas eu acho que também se aplica aquela questão de você sabe quem é o seu time, o nível de confiança que eles têm em você, a aproximação que você tem deles. Então, eu acho que depende do ambiente. Se você está com o seu time, a galera que você confia, que você está no dia a dia, você consegue fazer isso sem se sentir mal por fazer. Agora, se você está na apresentação do projeto junto com o presidente da empresa, talvez você não queira chegar lá e falar, ai, vocês são tão queridos, foi tudo de bom, parabéns, vem aqui, me dá um abraço agora. Às vezes não. Mas sabe o que sabe o que eu acho que está por detrás Polido, disso? né? É que pessoas afetivas são ruins de análise. E normalmente isso é verdade. Não consegue ler o ambiente. Pessoas... E assim, de fazer análise crítica. Se você é muito afetivo, você mostra essa afetividade, eu vou presumir que você é incapaz de fazer uma análise e de demitir uma pessoa. É perigoso você se demitir ao invés de demitir a pessoa. Então, o lance de você parecer fraco, eu acho que tem a ver com isso. Eu lembro que teve um gestor meu que foi muito bom para mim, muito, muito bom para mim. E aí ele ia sair do trabalho, né? E aí eu fiquei nessa dúvida, né? Pô, como eu posso demonstrar um carinho para ele, um afeto, né? Pelo que ele fez por mim? Eu quero muito ouvir essa história. Não, mas foi ótimo. Eu falei, mas eu tenho esse lance muito de ficar analisando todo o ambiente, eu analiso tudo. Então aí o que eu fiz? Eu tinha montado um projeto e quem aprovou o projeto que eu tinha montado foi ele, no período em que ele estava lá. E esse projeto fez total diferença para o meu trabalho, no dia a dia. E aí eu peguei, mandei fazer uma caneca, coloquei o logo do projeto, e aí no dia que ele estava lá, que nem filme, né, de Nova York, com a caixa colocando as coisas dele, eu fechei a porta da sala dele e entreguei pra ele e tal, escrevi uma carta, fui super emotivo, mas eu não quis demonstrar a minha afetividade pros outros, porque eu sei que talvez eu demonstraria uma debilidade, fraqueza, um afeto que as pessoas talvez ali não estariam acostumadas, na verdade. Pô, mas você sabe que isso aí é uma demonstração muito genuína, porque ele estava indo embora, você não tinha nenhum ganho com isso, assim. Não. Você não era uma puxação de saco, não era um interesse de agradá-lo. Era um genuíno demonstração de carinho, de, cara, gratidão pelo trabalho. Isso, era, exatamente. Cara, muito 10. Mas aí eu falei, não, eu vou fazer na sala. Eu esperei ele guardar as coisas antes dele ir embora, o último dia dele. Aí eu falei, entreguei a carta, entreguei a caneca pra ele e tal, e tudo mais. Agora, Rob, como é que você consegue analisar tudo sem perder a espontaneidade? Olha, eu acho que isso é muito complicado, você saber o meio termo entre ser você, que eu acho que envolve a espontaneidade, e ter uma boa relação no ambiente em que você trabalha. Eu acho muito difícil você equilibrar esses dois. Mas eu acredito também que não tem como você suportar isso por muito tempo se você não conseguir ser você. Vai ter uma hora que você vai ter que decidir. Ou você fica lá porque você tem ganhos que fazem sentido para outras metas da sua vida, talvez o salário, a flexibilidade que o trabalho te dá, e aí você engole algumas coisas, ou senão você vai ter algum momento que vai acabar escorregando, no meu ponto de vista, e vai estar sendo espontâneo sem estar analisando tanto o ambiente. Como no meu trabalho, eu já passei por atual 2 gestões diferentes. E eu tive que mudar, não a minha forma de ser, mas a minha postura em relação a diferentes gestões e a minha forma de lidar, da primeira para a segunda gestão. Porque justamente eu comecei a ver que, talvez de certa forma, o que eu fazia antigamente afetava as pessoas como um todo. E como eu trabalho num ambiente que às vezes você lida com muito ego de pessoas, né? Você tem que saber lidar e dosar o que você fala também, né? Não é uma questão ali que você vai entrar no ponto de puxação de tapete, porque isso acontece bastante, acho que não só apenas na área da comunicação, acredito que seja em todas as áreas. Mas especificamente na minha área, né? Você pode ter ali uma sugestão de ideia, uma sugestão de projeto, de conteúdo que você vai produzir, e ali se você não confia nos seus em que você trabalha, né? Você pode acabar criando um clima pior, um clima mais pesado, porque as pessoas podem acabar achando que você quer se sentir melhor que o outro. Então, eu acho que esse ponto é muito delicado. Hoje,
eu consigo equilibrar bem. Não diria que eu acredito que eu vivo num ambiente que eu gostaria de viver no meu trabalho. Você queria ser mais espontâneo, mais leve, mas eu sei, como eu trabalho com áreas diferentes, eu já consigo lidar com as minhas maneiras diferentes de ser em cada ambiente. Mas eu acho que esse ponto da sua pergunta é a adaptação, do meu ponto de vista. É a adaptação. Eu não sei, assim, olhando para trás, só teve acho que uma empresa em que eu trabalhei que eu fui 100% eu. Caraca, 100%? É assim, tipo, 100%. Eu vou preso se eu sou 100% Não, assim, eu. Vai. Assim, talvez mais próximo, né? Sim, o mais próximo. Mas o mais próximo, assim, só teve uma empresa. E foi, assim, foi bom. Ô, Rafa, agora deixa eu fazer uma pergunta. Provavelmente uma empresa pequena, não era? Exatamente. Ambientes menores você tem Isso, mais pequena. liberdade. Era o quê? 12 pessoas? Então, é maravilhoso. Era. Agora não. A empresa que eu trabalho tem mais de 1.000 funcionários, né? Então. Mas você vê, tudo isso que o Ralph contou pra gente, por estratégia. Ele consegue fazer algo que não todas as pessoas conseguem, que é ler o ambiente que você tá e conseguir vestir uma camisa diferente para cada situação. Tipo, aqui eu posso, aqui não. Sim. Então, aqui eu posso ser eu, aqui eu não posso, aqui eu tenho que prestar atenção na minha gestão. Consegue fazer uma análise, uma leitura e se segurar. Porque às vezes a vontade que você tem é, sei lá, de repente chegar e abraçar todo mundo e falar, vamos ser amigos para sempre. E às vezes não, você tem que parar e falar, não, vamos lá, pessoal, reunião muito séria aqui, vamos falar de números. Então, é difícil esse equilíbrio aí. Mas eu não consegui na real, né? Tanto ter a minha empresa é um pouco dessa minha incapacidade, mas que pra mim foi positivo. E eu fico imaginando algumas pessoas, elas acreditam que elas precisam se encaixar. E elas têm que fazer todo aquele esforço para se encaixar. E elas são incapazes de perceber que tem outros ambientes que elas podem pertencer sem grandes adaptações. Sempre vai ter. Mas às vezes não é tão violento para a sua própria personalidade, né? Eu me sentia violentado no ambiente. E não estou dizendo que o ambiente era ruim. Não é isso. Era que pro meu perfil aquele ambiente não funcionava. Não funcionava. E não tem nada de errado. Ao invés de você ficar se sentindo incompetente ou pensando, eu acho que tem alguma coisa de errada comigo. Cara, não. Você vai trocar de ambiente, fica tudo mais fácil. O ruim é correr esse risco, né? Acreditar que vai dar certo, escapar um pouco do que a maioria está fazendo. É meio solitário, mas é legal. É legal. Mas enfim, desculpa, falei demais. Eu também acho que eu concordo com isso. Hoje eu consigo lidar muito bem, mas no início eu não conseguia. Mas a gente vai vendo as atitudes, né? Porque cada ação tem uma reação, né? Então você vai vendo as atitudes das pessoas, conforme você vai reagindo, e você vai entendendo. Hoje eu tenho a maturidade de muito mais, eu acho, que ler o ambiente do que propriamente, talvez, quando eu fui efetivado, né? Você vai crescendo nisso, você vai crescendo, você vai evoluindo e você vai entendendo, não como é que é o jogo, mas você vai entendendo como que funcionam os relacionamentos. Afinal de contas, relacionamento é tudo, né? Já deu um spoiler aí, hein? Sim. Deu um spoiler para umas perguntas aí pra frente, não? Sim. Muito bom. Show. Gente, agora a gente tem um som babaca aqui. Não queria cortar ninguém, não. São muito boas. Cala a boca! Vamos pra história. Eu não queria cortar ninguém, não. Mas já tava na hora, Mas Karen, a gente tem um som babaca aqui. Vamos lá. E que me bom parece... que é você que vai ler, hein, Karen? Sim, ele passou exatamente por isso, porque era gigante. Karen, mata esse pernilongo que tá em cima de você. De novo. Quase! Puxa vida, passou? Ele tava na sua testa e ele picou sua testa. Mas também, né? Vamos combinar. Que coisa mais apetitosa do que a testa de um careca. E eu ainda fiz assim, ó. Não, e a Karen acha que, tipo assim, ela tá sendo super discreta. Tipo... Tá bom. Vamos lá. Gente, essa história parece bem bizarra. Mas vamos lá. Sou um babaca por parecer que vou chorar de propósito, depois de perceber que é a única coisa que faz meu chefe parar de me humilhar por tanto tempo. Eita! Essa história é muito boa, velho. Essa história é muito boa. Calma aí. Como assim? Sou um babaca por parecer que vou chorar de propósito? Ó... É porque a causa, tipo assim, a causa dessa ação aí que vem depois disso é pesado, né? Porque o meu chefe tá me humilhando há muito tempo, é a única coisa que faz ele parar, então eu vou fingir que eu vou chorar. Aí você começa a dar aquela
Putz. Não, mas, Ombrinho. tem que levar isso em consideração, né? Quer dizer, ela tá se submetendo a uma relação que o sujeito tem que humilhar ela pra selar o quê? Não, e ela se humilhar, porque aí ela tem que forçar um choro na frente da pessoa, que já Que é tá o único humilhando ela. caminho É o pra ele único parar. caminho pra pessoa parar. Que isso, gente. É exatamente o que Mona, a gente tava troca de falando das emprego. crianças, né? Elas esperam a gente gritar pra elas irem lavar a louça. Esse aqui espera chorar pra parar Pra de poder humilhar. parar humilhar. Mas Mas o que Nossa. será que ela andou fazendo, hein, pra ele humilhar tanto ela Então, assim? e o que relação é essa pra ela continuar nesse trabalho? E aceitar. Porque pelo jeito aí já deve ter acontecido mais de uma vez. Ela Tem sabe que é o toda uma único tática. jeito. Não, já sofreu demais. Já sofreu demais, ela já E sabe. continua lá, firme e forte, gostando de ser humilhada, é isso? Não, porque ela chora. Você vê que ela finge que chora, né? Ela não finge chora. que chora. Mas você sabe que Ela eu já... tinha uma estratégia pra ser ouvida, né? ela criou uma estratégia Ou pra pra ser... parar de Ou ouvir. pra parar de ouvir. Agora, por que isso seria um problema? Só, eu sei, pergunta Você ser idiota. humilhada? Não, Ah, tá bom. porque isso seria um problema se ela achou um caminho pra evitar uma situação Não, que ela mas quer eu acho escapar. que aí, chorar é a solução? Toda vez? Eu acho que poderia ser, sei lá, falar, olha, meu querido, é o seguinte, eu entendo, você é meu chefe, né, você está acima de mim, mas estou me sentindo muito humilhada aqui. E não é Vamos pouco parar? não, hein? E não é pouco É não. muito. Danos Então morais? vamos parar? Danos Moraes? É. Danos Moraes? Não Ah, sabe? desculpa. Eu ouvi Danos Moraes? Eu Tem acho outras que formas de você assédio moral- combater, gente. eu acho que Não precisa não ficar precisa chorando. chorar. Mas é que Sei lá. se foi um caminho mais fácil pra ela, cara, difícil de escapar. Um É, caminho mais sério. fácil. Ah, mas aí ela tem que trocar de emprego então, já era. Mas, já mas você foi. sabe que Estragou. eu já dei treinamento para um grupo e eu lembro que eu arrisco a dizer que é uma menina. Me arrisco a dizer. Mas nesse Delicado, hein? nesse treinamento que eu dei, veio uma menina falar comigo assim: César, eu queria muito conversar com você. Eu falei, oh, por favor. Ela falou, César, quando eu falo, por quê? E já começou a chorar. Mas ela não chora de boinha. Sabe quando a pessoa chora? Eu não quero chorar. Eu não quero. E aí começava, e eu ficava assim, Aí você fica assim, é só não O chorar que tá então. acontecendo? não, eu falei, cara, por favor, eu quero muito. Eu tirei ela. Falei, não, porque sabe quando termina o treinamento, fica aquela bolô? Eu tirei ela, eu sentei ela meio escondidinha assim e falou, meu, o que tá acontecendo? Aí ela tentou me explicar. Aí, E o resultado. ranho caiu. Não, minha nossa. Eu consegui entender no meio das gaguejadas que ela não consegue segurar o choro. Toda vez que ela conversa com alguém em alguma situação mais séria, ela começa a chorar. E ela descobriu que isso de fato é não é um transtorno, mas é como se fosse uma condição, né? Não chega a ser um transtorno, é uma condição. E tem algum tipo de tratamento. E eu lembro que eu indiquei para ela algumas coisas, assim, porque eu já tinha me deparado com isso em outras situações. Por isso que eu perguntei se era uma mulher, porque eu já vi isso acontecer 2, 3 vezes. Cara, você acredita que essa menina, ela trabalhava numa empresa, muitos anos depois ela saiu da empresa, me ligou e falou, cara, eu queria muito que você viesse aqui. Aí eu falei, trabalho? Você quer me dar trabalho? Não, ela só queria que eu visse ela e pra ela me mostrar assim, cara, olha, Eu não preciso chorar mais. eu não preciso chorar mais. Olha o que Olha você fez por isso. mim. Cara, achei tão Caramba. bonitinho. Que Me deu um legal. puta de um trabalho, que eu saí de Zona Leste pra ir pra Zona Raio que o parta. Fui lá, ela tava trabalhando na Ultragás. Mas eu achei assim, foi gratificante, não vou mentir não. Ele e o caminhão da outra gás e o gás atrás. Isso. Ele foi cantando a motinha. musiquinha. Eu achei o mais bonitinho quando eu saí da reunião, ela falou, dá um caminhãozinho pra ele. Eles fizeram o caminhãozinho da Ultragás. Valeu a pena, gente. Foi legal, foi legal. Isso, ele tem miniatura até hoje. assim. Bora lá? Não, por favor, desculpa. Então, Pode descobrir vamos lá. a história. Tenho um trabalho que atualmente faço de forma remota. Meu chefe tem um temperamento realmente. Bom, tem um temperamento É que realmente em inglês... ruim. Em inglês certeza. temper é negativo, assim, é aquele... ok, tá. Criança mal educada, você fala, né? Um mês atrás eu estava passando por uma semana péssima. Minha melhor amiga estava no hospital depois de um acidente de carro grave. Meu namorado tinha terminado comigo e quando declarei meus impostos descobri que devia mais de R$1.000. Eu não conseguia pagar uma sessão com minha terapeuta há mais de um mês. Eu estava no meu limite. Preocupada com minha amiga, sozinha depois do término, com medo de não conseguir pagar as contas, então meu chefe começou a gritar comigo numa chamada de Zoom por causa de alguma coisa. Eu já estava tendo um dia difícil e simplesmente desabei e comecei a chorar. Parei de responder de forma significativa, fiquei apenas chorando, enquanto ele ficou claramente desconfortável com a situação. Então, peraí, ela chorou de câmera aberta. É lógico, vai chorar com a câmera fechada, não vai coitada, ela surtir tava nenhum desolada. efeito.
Não ia dar pra surtir Olha o efeito. tanto de- Mas se ela chorou de câmera aberta, ela queria que ele visse. É óbvio. Porque é qualquer coisa você fala, vou ter que, ter que desligar um pouco. E não tira o mundo, né? O microfone aberto. Aí, Marcela, seu microfone tá aberto, Marcela. Desculpa! Só um papelzinho. Como é que desliguei isso mesmo? A gente pode se falar depois. Pá. Enfim, mas ela chorou de câmera aberta. Se é pra chorou fazer com o uma microfone cena, né, meu? aberto. Faz direito, faz Pois direito. é. Bom, honestamente, já tinha sentido vontade de chorar outras vezes quando ele surtava desse jeito. Mas sempre me segurava. Então já tinha acontecido, ela se segurava, hein? Aquela foi a primeira vez que eu realmente não consegui conter. Fiquei morrendo de vergonha. Ele encerrou a chamada e eu fui deitar na cama e chorei por um tempo. Mas alguns dias depois percebi que aquilo tinha sido a única coisa que realmente o fez parar de gritar por mais de 5 minutos. Ele parecia genuinamente envergonhado e sem saber como reagir. Também? Pelo amor, né? Cara, ela chorando, vai. O ranho chegava Nossa, a pular na câmera, assim, né? Bem vai A seguir Karen tem uma gritando coisa ainda com com o ela. ranho aqui, não dá Ela pra... tem. Qualquer Tudo oportunidade, deleta, ela... volta. Exato. pendurava assim, ó, Ó, e depois ó. jogava. Ela tem alguma coisa impressionante. Não, ó, pode puxar aí, que tem mais uns... Várias vezes ela ranho, traz muito isso ranho. pra... Bom, vamos voltar aqui ao Desculpa, que interessa. Karen, vamos voltar Que pra não menina sou eu. chorando. Então, da próxima vez que ele perdeu o controle, algumas semanas depois, eu não estava me sentindo tão triste. Eu poderia ter segurado, mas resolvi simplesmente deixar todo o medo, a tensão, o estresse saírem e comecei a chorar baixinho. E mais uma vez ele ficou em silêncio e desligou. 2 semanas depois, ele começou a me atacar por algo que nem era minha culpa e eu simplesmente respirei fundo como se estivesse mal e ele ficou totalmente sem reação. Foi bizarro. Parecia que ele não sabia o que fazer quando alguém ficava triste em vez de bravo. Ele parecia envergonhado ou algo assim. E essa foi a maior sequência de tempo que ele não surtou comigo ou com o grupo em que eu estava. Comentei com uma amiga rindo, tipo, que babaca. Tenta fazer as pessoas... Mano, ela foi muito sacana, velho. Que babaca, né? Que otário, né? Começou a chorar um pouquinho, Ai, que ele... otário. Ó, tenta fazer as pessoas se sentirem mal, mas não sabe o que fazer quando alguém realmente parece mal de verdade. Mas ela disse que achou meio manipulador da minha parte agir como se eu fosse chorar sempre que ele ficasse assim. E aí, galera, ela foi uma babaca? Linha tênue, né, Que gente? complicado. É. Linha tênue. E aí, eu acho que nessa parte, assim, é o que eu penso. Chegou num... É que nem essa amiga dela falou, chegou num ponto que já virou manipulação, né? É, virou manipulação. E aí, assim, ela poderia falar, olha, você tá vendo aí, já chorei 3 vezes na sua frente, eu acho que já tá na hora da gente parar, né? Mas não, aí em vez dela conversar, ela vai chorando e chorando e chorando Não, e aí? o pior é que o cara se sentiu tão desconcertado que ele também poderia, né? Amiga, É, já 3 vezes a gente tá chorando aqui. Acho que é bom a gente parar, né? É então. que eu acho que os dois eles encontraram os pontos fracos deles. E nem ela, no meu ponto de vista, poderia contornar a situação e falar, olha, quando chega nesse ponto, você acaba me desestruturando, talvez por algum medo interno, e ele também não teve a capacidade de chegar como gestor e falar, mas o que está acontecendo com você? Que a gente está fazendo a reunião e você começa a chorar. Que aí poderia talvez dar uma abertura, no meu ponto de vista, para tentar resolver a situação, né? Olha, eu não acho que ela foi babaca. Mas bem manipuladora, né? Bem manipuladora. Só manipuladora. Manipuladora, vai. Babaca não, mas Mas só babaca não, o cara gritava É, com ela. O cara já tudo, culpava ela de uma coisa que ela não fez, então babaca é o cara também, o gestor. Né? Mereceu, então? Ele mereceu esse comportamento dela? É isso? Cara, o que Eu eu... acho que ele cavou esse comportamento, sim. O contato, ela merecer. esperou, o contato veio e ele E não soube o que aí, fazer, né? Ele não soube o que fazer. E aí? Mas eu tenho a impressão assim, ele tá acostumado a atacar e ele só sabe atacar e provavelmente, acho que vale um comentário também. Essas histórias normalmente são contadas por pessoas que viveram uma época em que não era tão comum processar empresas nem pessoas. Existia? Existia. As pessoas se processavam? Claro que sim. Mas reunião online? No Zoom? Então a Karen destruiu o meu argumento. Mas mesmo que seja por Zoom, provavelmente a pessoa que está participando, ela viveu a maior parte da sua carreira num momento histórico. Estou justificando o meu argumento, pode ser que eu esteja errado. Porque assim, é muito fácil você gravar um negócio desse e processar a pessoa.
Isso é muito fácil. Olha como ele tá dando a tratativa, olha como ele fala. Talvez ela não tivesse nessa maldade, ela não queria isso. Ela só queria dar um basta porque ela estava cansada de ser humilhada de fato. né? Justo, mas o meu ponto é assim, provavelmente a relação como se estabeleceu são de pessoas que não têm esse tipo de pensamento. Porque, cara, hoje eu vejo líder com medo de dar feedback em estagiário. Morre de medo de falar com um trainee. Porque sabe que qualquer escorregada, se ele usa uma palavra que não está coerente com a moral que coordena a linguagem ali, ele pode ser processado. E hoje, para você gravar uma conversa, fazer um vídeo, é muito fácil. De caneta a óculos até a equipamento de celular, tudo, né? Então, me parece que é o caso, só para colocar os termos ali, né, das relações. Mas você vê, esse cara está acostumado a atacar. Ele está acostumado a ir para cima, cobrar, e ele meio que criou uma forma de lidar com pessoas que provavelmente atacam ele de volta. Porque ela fala isso, né? Ela fala ali no final, ele só estava acostumado com pessoas agindo com raiva e não tristes. Exato. E ele provavelmente tinha muita bala na agulha, muitas ferramentas para lidar com os ataques que vinham de volta. Ele discutia bem, né? Provavelmente Mas era... quando a pessoa não tinha argumento, só chorava, aí desmontava o cara. Ele era... Agora o que eu faço, né? Vou ter que desligar. Então eu tô com a metralhadora aqui atacando, ele tá me dando tiro de volta. Eu sei que eu sou melhor, porque eu faço isso, sei lá, desde pequeno. Pessoas assim normalmente têm uma habilidade gigante desde pequenininho, viveram no caos. Se você tentar entrar no mundo deles, você vai não vai conseguir lidar, porque é o mundo deles, é a maneira como eles conduzem. Essa menina, ela achou o código secreto do jogo ali, pra escapar. Mas isso eu acho que torna ela moralmente inferior a ele. Eu acho. Não que ele seja grande coisa, mas moralmente eu acho que ela tá num degrauzinho abaixo. A forma que ela achou de combater não foi das melhores, foi né? das A melhores. ferramenta não foi... com certeza. Sabe Lógico que aquela não. coisa de, tipo assim, você deu o seu emocional ali num momento muito impróprio e isso te enfraqueceu. Isso enfraquece ela. Porque Exato. Demais. duvido que ele vai considerar ela assim, não, vamos... Se bem que ela não vai querer trabalhar com ele muito tempo, mas duvido que numa reunião ele fale assim, não, vamos dar uma chance pra essa menina que ela é muito boa. Não, ele vai falar, não, cuidado Você que é ela... desequilibrada. Ele vai falar isso, provavelmente ele vai falar isso. Mas não sei, acho que... Ralph diz que o babaca, então... Ela não é uma babaca. Eu acho também que o babaca é ele. Eu acredito que assim, se você pensa numa questão profissional, eu não sei se ela realmente seria babaca. Eu acho que foi uma forma que ela encontrou ali de escapar do limite, de sobreviver no ambiente em que ela está. Mas se você está tentando ali crescer na carreira independente do que você passe, você transmitiu um comportamento de babaquice porque a pessoa que está te gerenciando não te enxerga como alguém que consegue gerenciar os seus próprios sentimentos, né? Afinal de contas, se ela é confrontada, ela começa a chorar. Mas sabe uma reflexão interessante por que a gente sente mais vergonha de chorar na frente dos colegas do que gritar? Porque aparentemente gritar e humilhar era algo aceitável ali na empresa, pelas pessoas, mas o chorar não era algo aceitável. Mas isso remete ao nosso comportamento mais animal, né? Porque o animal mais dominante, mais agressivo, ele se sobrepõe aos demais. Então, isso, não sei, cara, é insondável esse nosso comportamento mais agressivo. Não tem jeito. Quanto mais agressivo você é, provavelmente mais respeitado, mais ouvido e mais atendido você vai ser. Só que isso muda no ambiente corporativo, né? Muda porque você tem uma guerra de intelecto que pode ser muito mais... É como se você estivesse brigando aqui e o sujeito que é mais inteligente e emocionalmente mais controlado, ele está por cima. Ele consegue ver tudo isso, né? Ele tem uma vantagem muito maior. Sim, porque você não... com aquele ali a gente não consegue conversar. Quando você conversa com ele, ele já começa a gritar e se descontrola. Isso, e aí nesse negócio, assim, mostra uma falta de maturidade emocional mesmo dos dois lados, porque é um que não se controla na explosão e a outra que não se controla quando é confrontada, né? São de modos diferentes, mas dá pra ver que inteligência emocional para lidar com... Né? Então, ela é bem danada, porque bem espertinha tudo bem, ela. a gente ouviu ela conversando com as amigas ou com a amiga sobre o que ela tá fazendo. dando risada. Você imagina o que ele conversa com os amigos dele, com as amigas dele? O que ele fala? Fala assim, pô, cara, tô lidando com uma colaboradora lá que tá difícil. É por quê?
Ô, mano, ela chora por tudo. Imagina a zoeira. É. É. Aí você não consegue? Eu não consigo, cara, eu não consigo. Lembra da minha mãe, sabe? Quando minha mãe chorava, aí já vira um divã. Cara, se ele quiser e ela também quiser vencer profissionalmente, não vai ser assim, não. É. Não dá pra reproduzir esse comportamento num outro lugar. Bom, a gente vai fazer o ringue dos pensadores. Então, produção, põe a música aí do Eye of the Tiger, por favor. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Vou tremendo o braço hoje, hein? Boa, boa. Então, olha, de um lado nós temos o Peter Druck, famoso Peter Druck, e do outro nós temos o pouco conhecido Paul Bloom. Vamos entender o pensamento deles aqui. Peter Druck diz o seguinte: você não pode motivar pessoas com base apenas em lógica. Emoções determinam o comportamento humano. Vamos combinar? Tô aí. Muito sóbrio aqui, né? Muito sóbrio. Muito sóbrio. Vamos ver o que o Paul Bloom fala, meio que contrapondo isso. Empatia pode distorcer decisões, gerar favoritismo e levar às escolhas emocionalmente satisfatórias, mas irracionais. E aí? Quem vence essa batalha? Peter Druck? Olha, Peter, né? Peter? Peter Druck, na minha opinião. Pô, cara, eu acho que tem que ter um equilíbriozinho. Eu acho que não dá pra ser 100% emocional e nem 100% racional. Eu acho que tem que fazer uma leitura do que tá rolando ali. Concordo. Então, e aí eu acho que a proposta do Peter traz isso, desse equilíbrio, assim. Não acho que ele diz, assim, sejam 100% emocionais. Não, mas Já ele tá o falando que é a outro- emoção que tem que dominar o negócio. Determina o Que comportamento. determina isso. Mas o lance dele aqui, no contexto de onde foi tirado, ele tá falando mais sobre motivação. Ele fala assim, ó, você não vai motivar as pessoas só pela lógica. Você tem que entender que a emoção que vai determinar o comportamento, boa parte, né, do comportamento delas. É a mesma coisa alguém chegar, eu lembro uma vez uma diretora de RH, eu era analista, tipo, nem analista, acho que era estagiário, júnior, acompanhando um consultor sênior. E ele me levava para participar das reuniões dos grandões de RH. E eu lembro uma mulher, posso até falar, da Pirelli, né? Ela era gerentona de RH e o diretor dela, depois de um projeto muito exaustivo e cansativo e longo, ele deu um bônus, uma bolada para ela. Eu vou chutar aqui, vai, uns 5 mil reais, que na época era muito dinheiro. Não que hoje não seja, mas antigamente era mais. E ela contando isso para o consultor sênior e eu só observando. Falei, cara, quando eu vi que ele me deu dinheiro, eu quase bati na porta dele e falei, tô aqui seu dinheiro, isso é lixo aqui. Você acha que eu quero dinheiro? Você acha que isso aqui vai me convencer a viver esse drama aqui de novo? Ela foi falando isso e eu fui imaginando o seguinte, o que ela queria de fato? Reconhecimento. Falar emocional. Ela queria os 5 mil, óbvio que ela queria os 5 mil, mas ela queria o seguinte, Fernanda, vem cá, foi impecável a sua atuação nesse momento de crise. Eu sei que você entregou muito além do que a gente esperava e eu tenho certeza que não só você, como toda a sua família se sacrificou para você poder fazer esse trabalho acontecer. Queria te dar os parabéns, é impossível te gratificar financeiramente, mas eu gostaria que você aceite. Cara, faz um discurso. Não, mas tipo, não rolou nada? Tipo, toque seu bônus? Mas é impossível. Não, ela disse que ela abriu a conta dela e viu que tinha 5 mil a mais. E ele não falou nada. Ele não Só falou nada, deu dinheiro. ele deu dinheiro pra ela. Ela usou uma expressão muito feia. Dá Ela esse falou, tom de comprar mesmo. ela falou assim, eu sou a... Ela falou, não falou assim, mas eu vou usar um termo mais leve. Tá achando que eu sou a prostituta dele? Não, as do job. As do job? As do as do job. job. As do job é mais atual. Pode ser, mas pode ser então. Tá achando o quê? Que eu sou uma do job, que você vai me dar dinheiro, eu vou fazer qualquer coisa? E, cara, Sabe que eu e trabalho eu juro na pra você, eu Indianópolis? tava numa situação financeira tão precária que eu falei, desce pra mim! Eu aceito! Mas, gente, eu não vou ficar brigando. Deixa eu, assim, eu acho que depende de pessoa pra pessoa. Por exemplo, eu não sou uma pessoa emocional. Se ganhasse esse 5 depois de um trabalho maluco... Cara, se meu chefe chegasse pra mim, tipo, pô, sei lá, eu percebo, esse mês Parabéns. trabalhei bastante. Não, nem precisava, parabéns. Não precisa. Pô, mandei 5 lá pra sua conta. Eu ia falar, obrigada. E aí depois Podia eu ser ia mais. ficar pensando assim, pô, eu acho que deve ter sido que eu trabalhei pra caramba, né? Tô de parabéns, hein? Você se Vou catar esses 5 aí, vou fazer alguma coisa. Mas você entendeu? Depende da pessoa.
com certeza aqui, ó, que eu não sei, que eu não conheço, mas com certeza aqui, Eu preciso do discurso. não, mas precisaria de um discurso também. Eu preciso. Eu Então, preciso. mas aqui eu não preciso preciso. do Eu discurso. preciso. Não, eu preciso que você me diga. E não precisa ser na frente de todo O mundo. dinheiro não. me satisfaria, Não. mas Na frente de todo mundo, não, que eu sou o tímida. discurso faria diferença. Sério? Nossa, Muito. total. Eu acho que eu não preciso, porque assim, eu sei que foi. Eu sei que eu trabalhei pra caramba, eu sei que eu fiz, eu sei que deu um bom resultado. As pessoas estão falando, as outras pessoas, eu sei. Mas você entendeu? Por isso que, tipo, beleza, é emocional, tem gente que curte, que precisa, mas tem gente que não precisa. É, cara, vai muito. Esse é no individual mesmo. Você tem que conhecer no específico. Mas Não qual dá é o pra- negócio? Eu concordo, as emoções, elas ditam tudo. Elas criam um padrão de comportamento, né? Sim, mas aí tem pessoas que funcionam com a lógica, Mas- com o racional. Mas assim, só o Paul Boom, ele fala um negócio que eu acho que. Não sei se quão claro tá pra ele o que é empatia. Ele diz assim, ó. Empatia pode distorcer decisões, gerar favoritismo e levar a escolhas emocionalmente satisfatórias, mas irracionais. Eu tenho a impressão que ele não entende direito o que seria empatia. Porque a empatia, às vezes, a pessoa confunde com ser muito concessivo ou ser muito piedoso. Pode Tipo assim, ser. o sujeito tá constantemente errando na mesma coisa. Aí você fala, pô, mas tadinho. Pô, mas coitado. Mas também, veja lá, ele estudou em escola pública, ele vem lá de longe. E aí, empatia não é isso. Não é você aceitar a coisa exatamente como ela é, sem processar nenhuma mudança. Mas é você, eu sei disso tudo, meu discurso vai estar carregado dessa consciência, mas eu vou dizer o que tem que ser dito. Cara, eu sei que você veio de longe, eu sei que você se sente um pouco... você não está no melhor ambiente, sei lá, estou chutando aqui, mas eu preciso que você chegue no horário, não dá para você vacilar nisso aí não. Então, mas tem gente que é muito mais emocional. Tipo, não dá. Essa pessoa chega de longe. Ela leva 3 horas para chegar até aqui. Ela se atrasou 10 vezes esse mês, mas é porque ela mora longe. Mas então, aí ele Então, está tudo transpondo A tal... empatia. A empatia, ele tá pondo por cima essa tal piedade. Pode ter um outro nome, mas eu tô falando piedade. Que é você, cara, desconsiderar. Você tem que considerar essa parte empática. Eu acho que ele usou a palavra errada. Foi muito mal colocada essa palavra aí. Mas o que eu entendi é que ele falou assim, gente, não dá só para você ter amor ao próximo. A pessoa precisa fazer uma entrega. Assim, Entendi. é o que eu acho que ele quis dizer. Foi muito Não, mal sendo escrito, tá, moço? Tá vivo? Tá vivo, tá vivo. Foi escrito mal, desculpa, não me processe, Não, não vai. mas Inclusive, ele tá assistindo agora esse programa na casa dele. Obrigada, Mostrando pra comentarista. família. Olha o que estão falando de mim. você é bem legal, a gente gosta de você, mas as palavras talvez não foram Não muito foi bem certa. colocadas. E aí, isso que ele falou, né? De, faz com que as coisas fiquem irracionais. Achei que ele foi um pouco extremo em falar isso. Foi extremo. Porque não é porque se usa de emoção que não dá pra ser racional. Porque você pode, sim, entregar 5 mil reais por um resultado e fazer um Sim, discurso. justo. Um não no outro, né? Exatamente. E também seria uma vergonha, depois de tudo que ela fez, só desse um discurso, né? É. Também. Ó, parabéns, Também, foi total. ótima. Perfeito. Vamos arrancar seu couro de novo. E aí, se eu tivesse no lugar dela, eu também ia ficar revoltado. Eu falei, pô, você dei uma alma pra dar um discurso? Eu não preciso de discurso. Eu já sei que eu sou bom no que eu faço. Aí você Entendeu? Vai pra outro. Entendeu? tem que combinar as Por duas isso, coisas. Tem, Faça tem que saber. comigo as É, coisas. exatamente. Tem que vir o Pix e a palavra bonita. Então, mas e aí é que tá o equilíbrio das coisas. Posso passar para o outro ringue de ideias aqui? Pode. Ringue de pensadores? Pode. Então nós temos a famosíssima Brené Brown. Cara, ela tem inclusive um especial na Netflix, que parece mais um stand-up do que... Isso foi o meu filho batendo a porta. Eu vou pedir por gentileza para deixar essa batida de porta. Valeu E a deixar pena. claro que é aqui, meu gente. Quem sabe faz ao vivo. Criança veio aqui, ó, vocês nem perceberam. Bateu de novo. Bateu aquela desgraçado. outra agora. Quer dizer, depois apanha, ninguém sabe por quê, né? Vamos lá! Brené Brown, que tem um livro também chamado... Aliás, ela que começou com essa moda de... A coragem. A de coragem ser. de ser imperfeito, a coragem de dizer não, a coragem de não agradar. Isso, a Tipo, coragem de não agradar. Todo mundo começou com esses negócios depois que ela lançou esse A Depois da Coragem de Ser coragem dela. Imperfeito. Uhum. Beleza. O tema dela é vulnerabilidade. Vamos ver se ela fala disso aqui nesse trecho. Não podemos anestesiar seletivamente as emoções. Quando anestesiamos as dolorosas, também anestesiamos as positivas. Todo mundo compreendeu isso? Uhum. Beleza?
E o que o Freud fala? A civilização... Nossa, essa aqui é pesada agora. Não tem como ser... Não tem como ser... É Freud, né? Não tem como ser mais ou menos. Não dá. A civilização exige que renunciemos a impulsos emocionais em nome da convivência. Isso aqui é muito da hora. Impulsos emocionais, eu concordo a muito. palavra, você entendeu? O cara soube usar a palavra certa. Sim, é Freud, né? É. Porque o não cara é que manda você muito, não, você vai anular as suas emoções, mas os seus impulsos você dá uma emocionais controladinha. você tem que controlar para conviver. Você sabe que o Freud é famoso no Brasil e em alguns países da América Latina, mas lá nos Estados Unidos ele é desprezado. Sério? O pessoal assim Acho acha incrível. que é subcultura, que o cara é um intelectualzinho de segunda escala. Caraca. E quem é que eles... Eles têm uma... Psicólogos, me ajudem aí. Desculpa, eu vou dar agora, no meio de jornalistas da área de comunicação, vou dar uma aula agora. Mas são duas linhas que se antagonizam muito. O Freud, ele acredita o seguinte: você para a sua vida e nós vamos analisar ela desde o início. E vamos entender quais foram os principais traumas que a gente pode trabalhar. Mas a sua vida está acontecendo aqui, mas esquece, nós vamos... Como era a relação que você tinha no útero da sua mãe? Ele não chegou nisso, depois que chegaram. Mas ele ia estudando e analisando a sua vida. Um processo que ia levar, sei lá, 10 anos. Ele reconfigura a sua cabeça e ajuda você a perceber essas situações. Então, essa é uma linha muito forte da psicologia. Qual que seria a outra? É o behaviorismo. Eu não quero saber qual é o seu problema com a sua mãe, dane-se qual foi a questão sua com o seu irmão, qual que é o seu problema agora? Eu choro quando alguém fala comigo. Então, vamos lá, vamos mudar este comportamento, vamos parar de chorar na frente das pessoas, e ele atua ali. Se é porque você se sentiu humilhado quando você jogou bolinha de gude com um amiguinho na rua, ele não quer saber. Ele não atua na causa, ele atua no sintoma. Perfeito. Mas eles entendem, e é maluco como funciona isso, cara, que uma vez que você mexeu na causa, você altera o sintoma, perdão, você mexe no sintoma, você reconfigura a causa, porque a sua história, a interpretação que você dá para ela muda. Vai dizer, você, quando criança, achou que a postura que um pai ou uma mãe teve com você foi muito severa, e de adulto você fala, eu precisava. Você mudou a maneira como você interpretou aquilo. Então eles entendem dessa maneira. Você trabalha no sintoma e você reconstrói a história da causa. Bom também. Cara, é maravilhoso. Bom também. Não, é maravilhoso. As duas linhas são legais, mas, desculpa, parênteses fechado. 3 horas depois. O Freud, ele tá... Cara, tá coberto de razão nesse sentido, né? Razão. Impulsos precisam ser contidos, de Embora fato. Brené Pra Brown, tudo. queridíssima, Sei, também queridíssima. concordo com ela, mas eu acho que eu sou bem freudiana, assim. Eu também sou Mas muito todo mundo freudiano. é. Isso é uma coisa maluca. A gente aqui no Brasil é extremamente... Se você vai pra fora, pros Estados Unidos, que é o único lugar que eu visitei fora o Brasil, diferente da Karen, que conhece meio Como que é na China, mundo. cara? Não sei, eu não entendo o que eles falam. Deve ser bem maneiro. Deve ser bem maneiro. Mas nos Estados Unidos eles não têm essa maneira como a gente pensa. Eles têm um jeito muito prático de interpretar a vida e as Só ações. repete a frase dela. Da Brené? É, Não podemos anestesiar seletivamente as emoções. Quando anestesiamos as dolorosas, também anestesiamos as positivas. vocês acham? Tipo, Acho. quando a gente anestesia um sentimento ali, a gente anestesia o outro? Porque eu acho que a gente vai criando alguns mecanismos de controlar esses impulsos, que controla até os impulsos Positivos das também? emoções positivas. De tipo assim, tô com raiva, controlei aqui. Agora eu tô muito feliz. Não, tudo bem. Sabe? Tipo assim. Você e aí consegue você dar uma controla. controladinha, mas será que você não transpõe, então, felicidade porque você não transpõe Não. a raiva? É igual você, a imagem que ela tá dando aqui é quando você joga, sei lá, um defensivo agrícola na plantação. Cara, E às vezes, dependendo da potência que você usa, você esteriliza a terra para Aí sempre, vai né? neutralizar tudo, sabe? Nós somos seres humanos, pessoas inteligentes, seres pensantes. Eu acho que a gente, não sei se todo mundo, mas eu imagino que quando a gente toma consciência de algo, a gente vai pensar, poxa, nesse momento aqui eu estou um pouco raivoso. Então, tenho que me segurar. Mas da mesma forma, você fala, pô, tô feliz, acho que eu vou sair abraçando pessoas. E se você quiser abraçar as pessoas, você abraça. Eu não sei. Mas sabe um Não sei. negócio que eu vi depois de adulto, eu percebi isso, Tentativa. eu comentei até com uma pessoa muito querida no meu círculo, Cleiton. o Cleiton, comentei com ele.
Eu quero conhecer esse Cleiton. Não, é sensacional, Tá é um sentada de sujeito rosa bacana. Eu lembro, eu lembro muito bem quando eu ouvi um sujeito falando assim, eu não consigo mais vibrar com as coisas que acontecem. Então, quando acontece uma coisa muito boa pra mim, ele meio que fala assim, isso aqui é bom, mas vai passar. E vai vir uma pancada aí, e quando vier a pancada vai passar e vem uma outra coisa boa. E ele falou, eu fiquei um pouco anestesiado, eu não consigo mais vibrar. Eu falei, caraca, é exatamente o sentimento que eu tenho. Como que eu encaro isso? Quando eu era criança, acontecia uma coisa boa, era só aquilo que tinha acontecido pra mim. Eu isolava todas as outras coisas e vibrava muito, e era uma emoção muito forte. Quando aconteceu uma coisa ruim, por menor que seja, eu também meio que esquecia, como se fosse uma ilha de emoção, e era só aquilo que eu vivia. Conforme eu fui vivendo e percebendo que as coisas se conectam e que existe um certo ciclo que você vive, eu passei a ficar um pouco mais anestesiado, na minha opinião, positivamente. Como que eu faço? Eu lembro e eu celebro na minha memória. Eu vejo uma foto e falo, esse momento foi incrível. Quando eu estava vivendo, eu não consegui curtir, mas agora que passou, eu consigo ver como foi da hora. É meio esquisito, porque você vive meio pra trás, né? Eu não sei, eu tô nesse momento Meio assim... meio nostálgico, né? Eu tô tentando fazer o contrário. Eu tô falando assim, não, beleza, eu tenho que reconhecer que esse é um baita momento legal, e aí eu vou viver esse momento muito legal e vou tornar ele potencializar. Mas não vou mentir, é difícil. Eu acho que o que a Brené Brown falou aqui, eu vivo um pouco, Eu atualmente esterilizei. me identifico mais com a posição dela, embora eu seja bem mais freudiano, mas atualmente eu também, porque nos últimos meses eu precisei muito neutralizar as situações ruins das minhas reações, e eu acho sim que aconteceram muitas coisas boas que se eu fosse ver há 2, 3 anos atrás, pô, eu ia postar no Instagram, ia fazer o estardalhaço, ligar pros meus amigos. Não, só tipo assim, pô, que legal, talvez essa vibe, tipo, Você mês só, que tipo, vem deu um vai vir joia um assim, caos, ó. mês que vem vai vir outro. Só deu o joinha Tipo assim, assim, você queria- É isso. nem né? foi o coração, foi só um Não joia. não foi. Você queria soltar fogos, mas aí você só deu um like lá e eu me sinto bastante assim, mas por vir da infância, né, freudiana, vamos analisar o passado, mas por vir da infância, de uma coisa assim, pô, você tá muito feliz, para de pular, para de gritar, para de... E aí você vai, putz, então peraí, né? Aí quando eu fico feliz, eu aqui dentro, eu tô uma bomba, eu quero explodir de felicidade. Aí por fora eu tô tipo... Só uma frase pra gente fazer um break. Não vou falar nos mesmos termos que o Freud, que ele escreveu isso muito melhor. Mas ele falava assim, toda vez que você enterra uma emoção, ela volta transformada. E ele quis dizer, né, você enterra uma emoção de raiva, ela vai voltar como um zumbi. E ela volta piorada, ela volta muito mais prejudicada, né? Então, você ser capaz de colocar a emoção na medida certa, você vive uma vida muito mais fácil, muito mais leve. Vamos começar o segundo bloco do Macho Vamos na lá. Fogueira. Então Eu vamos. que tenho que ler? Desespero. Você consegue? O Leio. César tem Ah, peça aqui, ó, dificuldade. sou um babaca. Sou um babaca por chamar meu colega de trabalho de emocional quando ele fica bravo. Vixe, Emocionado demais, né? Acredito que seja isso. eu acho. Tá emocionadinho, fofo? eu faço isso. É Depende só uma do tom, né? piadinha, é só Depende pra do dar tom. Um né? toque de humor. Um isqueirinho, né? É Vamos ver só como pra é dar que... uma... Isso, né? Tá frio, vamos botar lenha nessa fogueira aí. Vai chorar pra mamãezinha? Nunca ninguém te disse isso na infância? Então. Qual o problema? Não, fala isso na infância, beleza, mas na vida adulta, vai chorar pra mamãezinha. Pô, mano, isso aí Vai é uma saber se o afronta. cara não mereceu. Às Eu vezes- acho que ele mereceu. Vai porque, chorar? falando aí, quando ele fica esquentadinho, quando ele fica com raiva, Não, mas é muito louco, assim, eu não... eu vou entregar aqui uma fragilidade pros meus inimigos, eu tô sentindo de alguma... Caraca, quem que é seu não, inimigo não, aqui? Aquele É, negócio, você tá eu nervoso, só- você tá nervoso, fica calmo. É, aqui eu é só tenho- território amigo. Eu só tenho um inimigo e é a Karen. Quer dizer, não é a Karen. Não é a Karen. Mas assim, eu odeio deboche, assim. Tem algumas coisas que, tipo, o deboche me deixa muito... Eu também. Sabe o que é o pior? Nota mental. Eu sou uma pessoa muito irônica. E eu já vi pessoas falarem assim, eu odeio ironia. E eu falo, é a coisa mais legal que tem. E aí eu fui percebendo que no mesmo time da ironia onde eu estou, tem o time do deboche, que acha sensacional. Ai,
quebrou o bracinho. Ah, vai chorar pra mamãe. O cara tá lá assim, ó, tentando sobreviver. Entendi. Entendeu? O deboche me mata. Não, Eu quero gente. morrer com o deboche. Vou ensinar pras crianças. Então, Aquele é uma debochinho. fragilidade. Aí, o que normalmente eu faço, quando alguém debocha de mim, eu falo assim, você tá confundindo meu bom humor com fraqueza. Eu vou matar você. Aí a pessoa fica um pouco assustada, ela nunca mais fala Geralmente nada. ele tá de Boa. kimono e tal, e com a tô de- faixa branca dele amarrada, bem Como fortão. um lacinho. Isso. Mas enfim, desculpa. Então, pra mim, se o cara tá emocionado mesmo, e outro começa a ficar falando, tá emocionadinho, É cara. uma provocação. É uma Mano, provocação. O cara é emocionado demais quando o cara tá bravo. Alguma coisa aí aconteceu, Mas né? às vezes no ambiente de trabalho precisa, né? Dar uma Meu, mas- animada. mano, muito isqueirinho, Animal, velho. Muito isqueirinho. animada. Não sei, vamos ver se ele não mereceu. Tá, vou ler então aqui a história. Bora. Vamos descobrir. Então, sou engenheiro e trabalho numa equipe com 7 caras tranquilos o suficiente e um cara com problemas de raiva. Talvez esse seja o emocionado. Acho que ficou claro, né? Ficou bem Já claro. vemos quem é. Tipo, ele não consegue simplesmente discordar com respeito. Ele levanta a voz, grita e chega bem perto do seu rosto e ele fala que ele odeia isso. Comecei reclamando com meu chefe sobre isso e ele varreu pra debaixo do tapete dizendo que ele é assim mesmo e que se eu achava ruim agora, devia ter visto 10 anos atrás. Antes Nossa, dele eu se odeio- acalmar. Não, eu odeio isso quando alguém chega. Não, mas eu era bem pior. Dane-se! Tá ruim agora, Eu resolve, não tava velho. naquela época. Tipo, não, você tem que agradecer, tá? Nossa, Não, mil não vezes tenho que melhor. agradecer. Nesse Sou eu depois ambiente do tóxico. psiquiatra, Não, do eu tudo. tenho Essa é que minha ficar melhor feliz, eu versão. tenho que ficar feliz que você melhorou e tal, esse lixo. E continua essa... Mas tudo bem. Aí, decidi tentar uma abordagem diferente. Parei de chamá-lo de nervoso ou nervosinho e dizer que ele estava discutindo ou gritando. Comecei a usar palavras como emocional, que é emocionado, ou dizer que ele estava fazendo birra ou tendo um ataque. Eu acho que é pior, né? Tá. Mas enfim, a ideia era tentar mudar a imagem dele de dominador, aquele cara com postura de machão, para um emocionado descontrolado, tipo um beberrão mimado. Pô, Boa mas ele tá... estratégia. É, Foi ele uma tá foi muito estratégia. estratégico aí. porque ele tá mostrando o ponto onde ele tem que melhorar, né? Porque o cara tá descontrolado emocionalmente. Não Muito. funcionou Sim. falando que o gestor quer, quem deveria ter dado feedback, então ele deu um Ele jeitinho ele dele usou- ali, ó. ele usou os recursos legais, realmente. E aí comecei com comentários sutis. Tipo, se eu tivesse uma reunião com ele e ele perdesse o controle, eu comentava com os outros. Caramba, o Jay ficou super emocionado. Mas aí ele já começa provocando, né? Teve uma provocação. Teve. Não sei de onde ele tira energia pra ter um chilique às 9 da manhã. Eu mal estou acordado ainda, eu também. Foi boa também. Foi muito 9 da boa. manhã, começando com reunião. Ih, chilique assim? Não dá. Ou quando o colega perguntava por que o Jay estava gritando, eu dizia, sinceramente, nem sei. Ele ficou tão emocionado com o assunto que nem falava coisa com coisa. Continuei soltando esses comentários sutis e alguns colegas começaram a repetir a mesma linguagem. Ih, Então ele é o dominador ali do grupo. É. Acho que nem foi consciente. Começaram a falar coisas tipo, lá vem o outro ataque do Jay. Fui ganhando confiança e cheguei ao ponto de dizer na cara dele, cara, não consigo entender o que você está tentando explicar quando você está tão emocionado assim. E meus colegas também começaram a dizer para ele se controlar. Com o tempo, ele começou a ganhar a reputação de ser emocionado e irracional. E dava para ver que isso deixava ele muito bravo. Mas ele parou de gritar comigo com tanta frequência. Enfim, essa semana ele perdeu a linha de novo e eu soltei. Cara, eu não consigo conversar com você quando você tá assim, tão emocionado. E ele explodiu, perguntando por que eu vivia dizendo isso pra ele. É muito Ai. bom, velho. Não, imagina o cara. Por que você fala isso pra mim? É. Tá vendo? Continua? Não, e ele... Não, mas ele... pera. Não, só um esse- comentário. essa pausa é ótima, cumpriu o vai. objetivo dele, né? Porque ele falou, eu queria mudar a imagem dele de um cara dominador pra um cara emocional. E no final, todo mundo comprou Pois isso mesmo. é. Tipo, ele conseguiu... Mano, esse brother é um gênio do Esse Ele cara é- é um ele é gênio muito do crime. estratégico. Tudo bem, eu acho que tudo Incrível. bem. Foi do bem. Não, eu acho que foi do bem também. Mas você viu como o cara foi muito estratégico? Porque ele foi bonitinho. Ele falou, querido chefe, o sujeito aqui não dá. Imagina, isso aqui é assim mesmo. O cara Ele dá usou o caminho certo. E essa é uma questão, né? Na empresa, normalmente, se o cara dá resultado, o relacional é relegado. Se o sujeito tá ali entregando números Uhum. e ele é um terror no relacionamento, o sujeito é capaz de relevar e falar, deixa assim, não mexe nisso não, tá dando resultado. Agora, o que esse brother fez,
ele pegou o ponto que aparentemente era o ponto forte do sujeito, né? De ser um dominador, olha só como eu sei, e enfrento e tal, e conseguiu virar a mesa, cara. E ele foi muito Sensacional. sutil, porque ele foi aos poucos fazendo isso. Até que a própria pessoa estourou e foi questionar ele, por que você vivia fazendo isso? Ele conseguiu virar o jogo, né? Conseguiu porque todo mundo comprou. É Aí não é isso. só mais ele que fala, é a empresa inteira que hoje comenta É, isso. o grupinho dele começou a provocar ele também. E dá uma impressão de que não era uma coisa única dele, né? Era uma situação que todo mundo já achava, mas ninguém tinha linguagem. Sim. Aí ele foi lá e deu a linguagem, as pessoas compraram com muita E facilidade. aí ele né? foi fazendo aos poucos ali, né? Comendo pelas beiradas, né? Fazendo a cabeça da galera e depois ele começou ali na cara do moço, fala, mas cara, por que você tá tão emocionado? E O ele que já que tinha tá todo um acontecendo?" suporte por detrás que Isso. apoiaria Então, quando ele né? se sentiu à vontade, ele confortável. percebeu que ele estava com a galera junto, aí ele começou a falar, mas por que tá emocionado? E aí o pessoal, porque tá emocionado. Pois é, e aí o cara desestruturou, né? Falou, cara, eu acho que na cabeça dele, ele tava pé da vida, porque na cabeça dele tava assim, por que eu tô tão emocionado? Por que eu tô gritando? E aí, nem ele Só que sabia eu o que acho- fazer mais. Eu acho que ele ainda tá até hoje sem saber o que fazer, porque pelo Tá, jeito ali porque ele não surtou pode de gritar novo. mais. Então. Não, mas ele gritou de novo. Ele Então- gritou de novo, mas eu acho que foi o fim. É. Será? Não sei. Não, mas pelo que... Não, tem o Nossa. finalzinho, mas vocês acham que ele foi babaca ou não de fazer essa estratégia? Ah, ele não, acho foi que ele super foi genial. estratégico, ele foi genial. Ele foi Cara, genial. assim, ele só não, na minha opinião, ele só não foi babaca Ah, porque eu acho que ele deu uma linguagem que todo mundo queria e ninguém sabia como fazer. Aí ele foi lá e fez. da Ele- maneira dele, né? Ele não manipulou as pessoas para comprar o ponto de vista dele. Ele mostrou uma perspectiva que ninguém estava enxergando. Provavelmente todo mundo validava ele como um machão, o cara que... Porque isso me dá raiva. O sujeito estourado, o sujeito que é impulsivo, as pessoas olham com uma certa admiração. Nossa, não, sabe aquela coisa, não contraria. Um certo receio. Não faz do jeito dele, porque senão isso aqui... É. E aí, de repente, alguém chega e fala, mas que infantilidade isso aqui? Isso é coisa de criança, olha o que você tá falando, você é mimado. Para de gritar, faz aí o que ele pediu. De repente, pô, É o cara não mesmo. é esse peraí. monstro mais. É verdade, ele tá certo, ele é mimado. E foi o que ele fez, ele mostrou o outro lado que ninguém tava enxergando, por medo, né? Por Esse medo. menino aí... Então, babaca ou não babaca? Não, Não, pra mim top não, demais. Pra mim não. Top. Pra mim não, topzera. Então vamos terminar. Ó. Ele falou que ele deu o de ombro pra trás e falou: mano, você tá parecendo que vai chorar, vai olhar no espelho antes de vir perguntar. Aí ele ficou ainda mais bravo porque eu sugeri que ele poderia estar prestes a chorar. Por ser justo, foi um comentário meio sarcástico. Ele estava claramente vermelho de raiva, não com cara de choro. Eu sabia disso. Aí, entendeu? Aí, ó. Aí começou. Aí ele jogou. Aí começou. Aí É. deu uma disqueirinha, deu uma disqueirinha. E aí ele responde, aí ele fala o que ele pensa, né? Me sinto meio babaca por ter sido mesquinho e tentar provocar o cara pra ele achar que todo mundo vê ele como um chorão. Mas funcionou. Mas ele reconheceu que ele foi um babaca por falar, vai chorar pra mamãezinha e tal. Mas ele falou, pô, funcionou, acabamos. Resolvemos o problema. Próxima tarefa, por favor. Mas assim, na boa, o cara conseguir fazer isso que ele fez e contornar essa situação, ele mandou muito bem. Mas aí não tem como ser perfeito em tudo, né? Ele acabou dando Mas uma vocês acham escorrega. que isso é maduro, nossa, essa cuidado. forma que ele teve de querer encarar o problema? Olha, tenho uma opinião peculiar sobre isso, porque eu acho que é mais ou menos a mesma história também da menina que começou a chorar pro chefe que gritava com ela. Se você tá lidando com uma pessoa muito imatura, porque imagina esse cara no auge da explosão dele, você chega nele e fala, irmão, você tá muito... Tá descontrolado, Dane-se, irmão. eu não quero nem saber. E aí você lidar com isso de uma forma imatura, igual, mas usando isso como uma ferramenta pra poder direcionar ele ali e falar, tá ruim? Eu acho que super funciona. Eu acho imaturo, mas levando em consideração que ele tá lidando com um mais imaturo ainda, talvez, eu acho que foi a melhor forma. é. Porque se o chefe chegasse pra dar o feedback, o cara ia falar, mas eu não entrego o que você pede. Aí o cara ia falar, entrega. Então eu vou continuar assim. Aí ele ia falar, tá bom, pode continuar. Aí o chorão ia ter sido outro cara que ficou lá choramingando que o cara grita. Então, E é muito provável que eles sejam amigos, né? O cara que é
o chefe com o cara que grita. Com Porque certeza. se eles já estão há 10 anos juntos, Pois já é. viu. E que ele era muito pior do que é hoje. Pois Exato. é. Exato. É porque Ele deve até estar permitiram, né? orgulhoso. Olha como ele evoluiu nesses 10 anos. Nossa, olha só, agora ele O nem meu bate monstrinho. mais nas pessoas, É. hoje ele só Hoje ele só grita. grita. Mas o que pega é assim, a agressividade, ela é positiva. De verdade, não é a violência. A agressividade, ela é positiva. Porque é a energia que você precisa para fazer a entrega. Mas aí quando você começa a esbarrar nisso, de dar escândalo, de bater na mesa, de ofender, de fazer cena, né? Aí realmente vira infantilidade. Aí eu lembro que eu era muito da postura assim, eu não vou descer no seu nível pra falar com você. Se você quiser falar comigo, sobe aqui. Mas nesse caso aí, às vezes você tem que descer para poder enfrentar o cara na linguagem dele. A questão é, normalmente, se você tem que descer, você não entende as regras desse jogo. Esses caras que estão aqui gritando, dando escândalo, eles conhecem o chão que eles estão pisando. E aí quando você desce, você fica completamente sem defesa, sem argumentação, porque ele está muito mais disposto a falar e fazer coisas que você não está acostumado, que você não está disposto. Então, se você vai descer, ele desceu de um jeito muito elegante, assim. Nem De sei novo. se desceu tudo, hein? Eu acho que Provavelmente não não. desceu tudo, não. No máximo um degrauzinho ali, porque eu achei que por mais que ele usou do humor ali, Mas eu acho que não ia classudo. funcionar. Isso não tem como funcionar para assim, em todos os casos. não, pra todos os casos não. Rolou sei lá, foi uma... Acho que demorou 10 anos para aparecer um cara capaz de conseguir fazer isso, entendeu? Não queira você ouvir essa história e falar assim, não, eu vou fazer a mesma estratégia, esquece, Até cara. porque você pode levar um socão na sua cara. Exatamente. Dependendo do nível da pessoa ali. Em empresa pequena eu não duvido. Então, Em empresa pequena eu não duvido. Eu já vi coisas em empresa pequena que parte pro físico mesmo. Do lado da eu trabalhei numa consultoria pequena. E do lado tinha uma consultoria de vídeo pequena. Cara, o que nós dávamos escândalo também, gritaria, mas lá os era de lá, pancadaria. cara, era celular no chão, computador derrubado, choro. Não faz isso não, Marcos. Rolando, Não faz isso não, Marcos. Era uns xingando a mãe, Dava era... medo, cara, dava medo. É verdade, eu lembro disso também. Na empresa pequena que eu trabalhei, o meu antigo chefe gritou comigo um dia na sala, mas gritou mesmo. E aí a minha atitude foi que eu ignorei ele e eu não falei mais com ele. Até bem sair- maduro, hein? bem E até maduro. sair da empresa, eu cortei relações, porque eram 3 sócios, né? Você conseguia fazer o seu trabalho sem ter que falar com ele? Conseguia. Mas a gente ficava no mesmo ambiente, eu não interagia. Ignorava plenamente. E quanto tempo durou isso? 3 meses, porque eu já tava não pra dá sair também. sustentar, não Tava dá. pra sair. Tava pra ir pra fazer minha missão, sair da minha missão da igreja, e aí eu já tava... Não foi motivo pra eu fazer isso, lógico que não foi. Mas eu não me lembro porque ele gritou comigo, só que eu não aceitei o fato dele ter gritado comigo. E eu peguei um trauma depois, porque eu nunca mais deixei que ninguém gritasse comigo. Então, depois que as pessoas gritaram, depois que eu passei por isso, se alguém grita comigo, eu ignoro a pessoa ou saio. O que é uma estratégia nada uma mal, né? estratégia. Nada mal. Mas eu lembro até hoje. Ele gritou: "Caramba, Ralph, você não faz nada que eu peço." Gritou assim pra mim. E eu não lembro por que ele gritou isso. Talvez é porque você não fazia nada que ele te pedia. O que é, Talvez. o que é bem É complicado. bem complicado, né? Porque eu não sei como eu fiquei tanto tempo lá, né? Mas... Que bom que tava de saída. Pra ele e pra você. Não, mas aí eu voltei da minha missão religiosa e o meu amigo dessa mesma empresa, que a gente fez muita amizade, virou sócio dessa empresa pequena. E aí ele fez de tudo para eu voltar para essa empresa e queria criar uma reconciliação, porque o meu antigo chefe que gritou comigo ficou muito mal também depois. E eles gostavam muito do meu trabalho. Então eu queria que eu voltasse lá. E aí eu falei, não, eu não vou voltar. E aí eu falei, não vou. Cara, mas você é um coração duro, rapaz. Também, um pouco, né? Mas assim, se o sujeito faz isso uma vez, nada impede ele de continuar fazendo, né? Não impede. E aí fica 10 anos fazendo, É, gritando com vira as um padrão pessoas. de comportamento. Porque Vira. é maluco, quando você tem um resultado que você quer, não interessa os meios que você utilizou para chegar lá. Entendeu? Você teve o que você queria. Pode ser que você passou vergonha, que você humilhou o outro, mas se você teve o que você queria, cria uma conexão muito forte, é quase viciante. Você sabe que por aquele caminho eu consigo o que eu quero. E às vezes é um caminho vergonhoso, tanto para você quanto para os outros, né? Foi vergonhoso, mas foi passado já. Não, vergonhoso pro rapaz que gritou com você, né? Pra Foi. você não. Você... E eu não tava sozinho na
na sala na hora, né? Então eu fiquei mais... frente das pessoas eu fiquei mais decepcionado ainda com ele. E foi ele quem me contratou, dos sócios, quando ele que me trouxe para a empresa dele. Ele que me viu na outra empresa, gostou demais de mim e me contratou. Então eu acho que tinha aquele lance de muita confiança por ele ter gritado comigo. Porque eu cresci muito rápido nessa empresa, mas muito rápido. Empresa pequena é da hora que é assim, você sai de estagiário pra dono. Isso aí. Não tem muito... Você não tem teto. Não vou virar nesta cena. Não, cara, você já vai... Já chega sobe. aí, já vira. Pois é. Mas você é um querido, hein, Ralf? As pessoas querem abraçar você. É só não gritar. Só não gritar. Não grita com comigo. Antes da gente ir no Saiu na Harvard e encerrar com chave de ouro o nosso incrível podcast, vamos celebrar o Dia da Pizza? Você, meu caro, hoje é o Dia da Pizza. Esse programa está sendo gravado no Dia da Pizza e vamos comer uma pizza para celebrar esse grande momento. Vamos só ajeitar aqui rapidamente, vamos comer a pizza quentinha. Vamos lá, Saiu na Harvard. Vamos nessa. Ralf tá comigo? Tô. Público, plateia, vocês estão comigo? Tô com você. Essa plateia é boa demais. Então vamos lá. O Daniel Goleman disse o seguinte, ó. Daniel Goleman revolucionou a forma como pensamos sobre o sucesso profissional ao afirmar que o QI, coeficiente intelectual, por si só, não é suficiente. Segundo sua pesquisa, inteligência emocional, ou IE, né, é responsável por até 80% do desempenho de destaque em posições de liderança. Mas Goleman não defende uma cultura do vale-tudo emocional. Muito pelo contrário, ele reconhece que emoções fazem parte da vida, mas propõe que a maturidade emocional não está em sentir menos, e sim em responder melhor. Muito legal, né? Porque sentir, você vai sentir raiva, você vai sentir tudo, né? Uhum. Como você responde a essa emoção é que vai tornar você mais emocionalmente maduro ou não, né? Eu acho muito boa a ideia, assim, a pessoa tem uma postura agressiva, né? Sei lá, grita com o outro. Aí, nossa, por que você gritou? Mas também, né? Olha o que você fez. Fala, não, filhão. O que eu fiz não interessa, a reação que você tá tendo é imatura. Bati em você porque faltou sal na comida. Mereceu apanhar. Entendeu? Que isso? Não dá, entendeu? Não dá. Se controla isso, é emoção, grandão. Mas vamos ver, ele tem 3 frases célebres dele aqui. Vamos ler e vamos ver se a gente consegue comentar. Ó, em um sentido muito real, temos 2 mentes. Uma que pensa e uma que sente. E é bem verdade, né? Quem aqui nunca pensou uma coisa e fez um negócio completamente diferente? Você já pensou assim, eu não podia comer esses churros. Eu realmente, mas eu sinto que eu preciso. E aí você vai. Mas sabe, até nas empresas mesmo, você tem determinada situação, você entende tudo o que está acontecendo, as pessoas te trazem informação. E você monta todo um cenário na sua cabeça do que está acontecendo, beleza. Só que quando você vai, de repente, conversar com a pessoa para resolver a situação, nada do que você pensou, você faz. Porque chega lá, você deixa o seu sangue que já ferveu e se esparramou todo, você deixa isso, né, exacerbar e você joga tudo no ventilador e acabou. Mas eu acho que tinha que dar uma normalizada nos escândalos, assim, desculpa, o meu polêmico que eu vou falar, eu posso explicar? Vamos lá, no trânsito, você tá lá no trânsito, aí você toma uma fechada e você já... Aí você põe pra fora, assim, anos e anos de frustração e tristeza e sentimento Todos os de seus traumas de inferioridade. infância. E aí, de repente, o cara para do seu lado da janela e fala assim, pô, rapaz, desculpa, te fechei, né? Tá tudo bem. Tudo bem. Porque eu já pus pra fora o que eu tinha pra pôr pra fora e agora eu tô mais fácil de conversar de maneira racional. Tá, mas você pôs pra fora como... pra ele, você xingou o cara mesmo? Você abaixou o vidro e xingou o cara? Porque, tipo, ok, eu também, quando eu tô com meus vidros fechados e alguém dá uma fechada em mim, eu fico, não acredito, você tá de brincadeira. Agora, essa hora, quase, não sei, qualquer coisa desse tipo. Sim, sim. Não dá pra falar pelo horário os que você Agora, falaria. sim, se você abaixou o vidro e... Aí é meio complicado, aí você acha que né? não vai. Mas tá bom, vamos falar no relacionamento afetivo, vai.
Você tá ali numa situação mais frágil, alguma ocasião, não que eu já tenha passado por isso. Jamais, não, muito não, bem nunca. casado. Eu tenho total condição de gerenciar, até porque, enfim, mil coisas aqui. Mas vamos lá. Cara, quando você põe pra fora o negócio que tá te incomodando e sai meio torto, sai meio esquisito, e a pessoa tá preparada pra ouvir aquilo e fazer assim, ele tá de cabeça quente. Cara, no momento seguinte, é mais fácil de ter uma reconciliação. Olha, desculpa, o que eu falei, na verdade, deixa eu te falar o que eu queria... Posso falar um pouco mais de boa? O problema é você ter alguém capaz de ouvir e às vezes até se ferir com o que você vai falar e ainda assim te perdoar. É coisa que não tem como ter no mundo corporativo, né? Não tem espaço. É uma briga de egos muito grande, Não, o pessoal super cara, ferido. vamos esquecer o ego, que é um problemaço. Físico não existe agora. Se você tivesse... Tem empresa que faz isso. Eu já vi empresa que coloca um saco de pancada. E você vai lá, você consegue bater, xingar, acústico, tudo fechado. Mano, você sai Pra de não lá, expor ninguém. Então, mas Não aí é expor que tá, ninguém. tudo bem. Por quê? Você não xingou ninguém. Isso. Não, xingou, mas ninguém te ouviu, né? Isso, Então, mas não, mas aí você não xingou que o coração- para a pessoa. Sim. O que os ouvidos não ouvem, o coração não sente. Então, né? mas será que às vezes, se você... De novo, polêmico. Às vezes, se você fizesse isso, se você ouvisse o que você está falando e aquilo que você está sentindo, você põe pra fora pra pessoa, você vê a reação da pessoa, sabe? De repente isso não é meio catártico e terapêutico, você... Cara, o que eu tô fazendo, velho? Não sei, não. Então, tem eu gente que acho não que- tem. Nossa, eu Se sou muito. existe- Eu analiso demais. Eu acho que se existe uma boa administração das coisas, de, por exemplo, assim, ó, tá, eu tô aqui num nível de raiva que eu não consigo controlar, eu vou ter que gritar esse cara. E todo esse processo acontecendo conscientemente. Sim, sim, Eu sim. vou gritar agora. Sim. E aí você grita e explode. E a pessoa que tá do outro lado também tá entendendo. Putz, essa pessoa tá num nível de raiva que ela não consegue aguentar, tá explodindo. Sabe, assim, e eu acho que isso tem que acontecer num nível muito consciente das coisas pra dar certo. Não, mas espera, Porque isso não é senão- inteligência emocional, né? Não, de longe não é Não. inteligência emocional. Ah, tá. Eu tô pondo só uma questão meio polêmica. O autocontrole é um fator fundamental, você ser capaz de... Então, mas aí é que tá, quando você faz de forma consciente, que foi aquilo que o Ralph falou, ele analisa a situação, provavelmente ele não dá escândalo, mas no Não, caso da não Karine mesmo. ela daria o escândalo, porém conscientemente. O difícil é quando você explode e depois você toma consciência ou depois você nem toma consciência. Aí é pior ainda. É pior então, ainda. porque aí eu pior acho ainda. que se não tiver esse nível de consciência, cara, a chance de dar ruim é imensa. Mas tudo bem, no mundo corporativo a gente valida que não dá pra você ter É. um arrobo de emoção e esperar que as pessoas entendam que você não estava legal aquele Sim. dia. Mas num nível pessoal, No nível pessoal, eu acho que com o tempo, sim. não dá pra achar entregando logo no começo, né? Não, porque eu acho que assim, vai, por exemplo, explodi aqui. Falei horrores pra minha família inteira, falei todas as verdades que eu queria pra aquela Bêbado, tia. Nunca mais volta na minha Reclamei. casa e leva bolo pra casa, tia. Isso, reclamei do meu tio bêbado, falei um montão. Só que a minha família, eles têm que me aturar o resto da vida. Então, daqui 1 ano, 2 anos, a Nem gente isso. vai estar no Natal, sorrindo, Lembra cantando, aquela vez que ela entendeu? xingou você de bêbado? É, e vai estar todo mundo dando risada da situação. Ah, tal. continue bebendo. Agora, eu acho que dentro do ambiente corporativo, esse tempo para maturação da situação acontecer é muito menor. Às vezes Ainda nem mais tem, né? no momento de hoje, assim, que as coisas são muito mais rápidas, acontece tudo de um jeito muito mais volátil. Então, assim, se eu explodir hoje com o meu chefe, cara, ele não vai esperar 2 anos pra, putz, caramba, hein, a Kaline tava tão... sabe? Emotiva. Ela tava tão emocionada naquele dia, sabe? Ele não vai entender isso. Putz, agiu desse jeito, tá bom, próximo. Eles não vão dar um tempo, né? Talvez tinha que se falar mais de perdão. O que também não vai existir Não vai. no ambiente de trabalho. Então, isso que eu tava pensando, porque eu acho que você ser muito emotivo no ambiente de trabalho sem refletir, analisar o resultado, o impacto que isso vai dar, prejudica diretamente a sua imagem na empresa. Então, eu acho que nesse caso, na minha visão, o relacionamento ele é primordial, independente das habilidades que você tenha e as partes técnicas que você faz. Se você é uma pessoa técnica, você realiza muito bem as suas demandas, você vai ser visto como um bom profissional. Mas não significa que você se relaciona bem, que traz ali uma questão para talvez você assumir um cargo maior, de especialista ou um cargo na área de gestão.
Mas nesse ponto, eu acredito que precisa ter uma visão para quem você pode explodir e se é que você tem esse espaço de abertura para você poder fazer isso. Porque se não tem, por exemplo, eu faço uma leitura de todas as pessoas que eu me relaciono no meu ambiente de trabalho. Então, por exemplo, não é uma questão de manipulação, mas eu trato cada um de uma forma em que eu consiga o que eu preciso, sem ali, às vezes, trazer uma situação de desconforto para outra pessoa. Porque eu fico analisando muito como que as pessoas se relacionam do meu time com a chefia. E eu fico olhando o que eles gostam e o que eles não gostam. Então, quando eu chego para precisar de algo para eles, pedir algo para eles, ou falar que a gente precisa mudar alguma coisa, eu já faço de uma maneira que seja interessante para eles, para que não a gente, nesse ponto, entre em um atrito. Eu acho que isso é o ponto da inteligência nas relações que o Goleman traz também, né? Sem dúvida. Para essa coisa da posição de liderança, né? Não necessariamente cargo, mas você agir como uma pessoa líder dentro de um ambiente corporativo. Que eu acho que é isso, é você identificar um pouco das necessidades de cada pessoa, saber como que você lida com as necessidades de cada um e fazer meio que essa manipulação mesmo, não de um jeito pejorativo da palavra, né? Não de um jeito ruim, mas fazer essa manipulação para... Mas o que você está chamando, ou a gente está chamando aqui de manipulação, na real são, cara, gestão de relacionamento. Isso, gestão. É uma gestão de relacionamento. Simplesmente assim, não dá para falar com esse cara de qualquer jeito. Tem que falar assim. Se eu vou trabalhar com ele, eu tenho que modular a maneira como eu vou falar com ele. Enfim, a minha questão era muito mais, eu já notei que quando você tem uma relação emocional, no campo emocional, só tem dois caminhos. Ou você faz assim, ou esquece, amigão. Vocês nunca mais vão se falar. Era esse outro lado que eu queria trazer, porque é muito desgastante você trabalhar com uma pessoa, ou estar com uma pessoa que é super explosiva sempre, que não faz a gestão das suas emoções. Você nunca sabe quando que ela vai te dar uma porrada ali verbal sem você merecer. Então, é muito desgastante também. Às vezes você até merece, mas não daquele jeito, não daquele tom. Perfeito. Você está forçando uma relação aqui, né? Tudo bem, eu até sei do seu jeito, você entende o meu jeito, mas você não pode. Beira a falta de respeito, sabe? Então, Sim. tipo, cara, só não dá. Mas eu achei legal o termo que ele usa, né? Ele não é um adepto da cultura do vale tudo emocional. Que aí você solta suas emoções, eu solto as minhas emoções, vamos ver quem que ganha. Entra no ringue e vamos lá. Não é isso. Vamos ver a segunda dele aqui, ó. A autoconsciência emocional é a base da próxima habilidade fundamental da inteligência emocional. Ser capaz de se livrar de um mau humor. Deixa eu só traduzir aqui rapidinho. Você ter autoconsciência emocional é perceber assim, eu estou mal-humorado. E eu não quero estar mal-humorado. Eu vou mudar o meu estado emocional agora pra ficar... Sabe aquela coisa? Não, fica bem. Nossa! Caraca, era só... Como eu não pensei nisso. Mas eu acho que Estou vai bem. até além, né? Tá, eu estou mal-humorado. Por que eu estou mal-humorado? Deixa eu fazer uma Isso. análise. Acho que eu tô com fome, faz tempo que eu não como. Faz Isso. 3 horas, geralmente eu como a cada 3 horas, não comi. Tô começando a odiar as pessoas, já quero pegar ela pelos cabelos e arrastar no asfalto. Bom, acho que eu vou comer um pouquinho antes de lidar com alguém. Pronto. Não, e ter autoconsciência nesse campo, às vezes é um negócio tão sutil, uma coisa assim, eu vi uma notícia que me deixou triste. E você não consegue perceber que você ficou triste por causa daquela notícia. E ao longo do seu dia você vai notando assim uma depressão, não é bem a palavra depressão, mas uma tristeza profunda, e você não consegue conectar o fato de ter... e a gente entra em contato com cada informação lixo, né? Demais. E esse é um lance que eu tenho percebido, você tem que se proteger. Do mesmo jeito que alguém entra na UTI completamente trajado para não se infectar com aquela doença, se entrar na internet, você não pode... Depois que eu descobri aquele lance que você pode falar, não quero mais esse conteúdo... Não tem interesse, né? Eu não tenho interesse, eu não quero ver mais isso. Cara, maravilhoso. Eu não quero ver isso aqui, chega. Eu até parei, eu preciso voltar, porque é um entretenimento, né? Não é pra você ficar sofrendo bem daquilo. Mas você se dar conta da sua emoção e ser capaz de mudá-la é um negócio diferente. Só um comentário último aqui nesse quesito. Eu lembro... a Kalina vai gostar dessa. Um livro alquímico, beleza? Alquimia, resumidamente, é uma ciência gigantesca
não é só ocultista, ela também tem uma questão louca, enorme, é um assunto gigante. E eu tava só pegando um pedacinho. Eu me interessei, falei, o que é esse negócio? Vamos ver, né? E aí é legal, o livro falava assim, às vezes as pessoas acham que a alquimia é transformar um metal rudimentar, como o chumbo, em ouro. Aí ele falou, é impossível você ser capaz de fazer essa transformação no meio externo se você não consegue transformar internamente uma emoção menor, como o mau humor, e você conscientemente ser capaz de mudar aquele sentimento para algo positivo. Ele falou, a alquimia começa aí. Maluco, né? Inclusive, o livro Kybalion, ele fala muito sobre isso, assim, ele fala desse processo no campo mental mesmo, de como você transforma, né, e as ferramentas que tem ali para você transformar o seu estado mental e emocional através desses ensinamentos, assim, são leis, né, leis universais, e aí você usa essas leis como ferramenta para mudar o seu estado mental e emocional para sair desse estado. Se eu tô numa polaridade que é de raiva, qual é o outro lado? Então eu posso transitar, né? Se é uma linha, então eu posso transitar. Do mesmo jeito que eu tô com raiva, eu posso transitar nessa linha pro oposto. Se eu tô triste, eu posso transitar pro lado alegre. Mas você vê, tudo uma questão de hábito, né? É só você pegar e falar assim, eu tenho feito esse exercício. Hoje eu tô meio irritada. Aí eu falo pro meu marido, eu tô meio irritada hoje. Mas eu não sei o que aconteceu para me deixar irritada. A culpa é sua! A culpa é Não, sua! várias vezes sim, mas aí eu falo, poxa, mas o que foi? Bom, deixa eu ver o meu sono, as crianças, a tal coisa, acho que é isso, mas não tenho certeza. E eu fico pensando, o que será que aconteceu? Porque eu tô irritada. Às vezes é uma questão até física mesmo, sei lá, mulheres, aqueles dias, não sei, enfim. Mas faz uma análise, cria um hábito. Eu estou irritada. Porque a gente não aprende isso quando a gente é criança. Não. E aí uma vez eu vi agora eu estudando educação física, uma vez eu vi um cara falando assim, que a educação física na escola deveria passar por essa etapa também. Não só de jogar a criança numa quadra e vamos praticar um esporte, mas porque você ter a capacidade de identificar, por exemplo, um incômodo no seu estômago que te gera uma ansiedade, sabe, a emoção que conecta com o físico e você fazer um scan ali de tudo que está acontecendo com você para identificar, putz, então acho que é isso que está me causando essa irritação. Acho que é isso que está me causando essa raiva. E aí você trabalha em cima disso. E eu aprendi muito a fazer isso, assim. E aí junto algumas coisas, até que o César já ensinou, assim, de dar nome, né, às coisas. Então, vocabulário, vamos nomear que emoção é essa. E essa investigação, assim, eu acho isso muito interessante. Eu várias vezes acordo, assim, meio melancólica, tal, putz, o que tá acontecendo? Mano, saber a diferença de melancolia, nostalgia, com tristeza, só de você entender como cada emoção age sobre você e nomear corretamente, você sabe como, se você nomeou, você dominou a questão. E aí você já consegue, tanto é que toda vez que aparecia um cachorro na rua, minha mãe falava, não dá nome. Porque você se apega. Senão, E aí você já começa a dar personalidade. Que legal. Então, dá o nome pro que você tá sentindo. E, de novo, você tem que ler, tem que estudar, entender um pouquinho. Né? Exato. Mas assim, eu acho que não só dá o nome, vai caçar o porquê que você tá com aquilo. Isso, e não assim, eu estou muito triste. Ai, tô triste. Ai, tô muito triste. O que tá acontecendo? Nossa, tô triste. E aí, tipo, você continua triste, piora, fica mais triste ainda e você não sabe o que você tem. Se você for só nisso, tá ótimo. O problema é quando você começa a atribuir a sua tristeza a causas que não tem nada a ver. Você fala assim, é porque eu sou pobre. É por isso que eu tô triste. E aí você entra num ciclo vicioso, assim. Não, e sabe o que eu acho tão perigoso também? É assim, eu tô triste. Aí você abre lá o Instagram, aí tá lá a Virgínia. Muito feliz, né? Com a barriga Muito feliz, trincada, com a barriga depois de dela 3 trincada. filhos. Isso, aí você fala, putz, eu acho que eu tô triste porque eu Não tenho barriga não tenho a trincada. vida da Virgínia. E ela Aí tem um você jato desce e eu não mais tenho. um pouquinho, tá lá, sabe, A sua trocentos vizinha feliz da influencers. vida. É o Zé Felipe, Zé sabe? Felipe. É todo Ô, mundo, boiadeiro. cara. A Anitta que fez a modelação que refez o facial de rosto. novo. Nossa, mas Puxa a vida. A Anitta ficou muito esquisita. Não vamos entrar Não nesse vamos tema. nem entrar nessa porta Ficou aí que eu posso escondida, soltar ficou estranha ofensas mesmo, né? perigosas. Mas sabe, assim, aí você vai vendo e aí você mistura isso e às vezes a sua frustração era porque, sei lá, ontem à noite você não jantou direito, seu corpo tá com fome. Pois é, mas Sim, você sim. entende? É duro, é duro. Mas
a gente já vai encerrar. Infelizmente, a pizza chegou e nós não podemos deixar essa pizza esfriar. Ainda mais no dia da pizza. Mas eu ia fazer 2 comentários. O primeiro, assim, esse exercício de rastrear da onde vem a sua melancolia, a sua tristeza, a sua raiva, ele pode não parecer, mas ele demanda muita energia mental. E isso cansa e as pessoas muitas vezes não estão dispostas, porque ele já está gastando tanta energia ficando triste, que agora eu vou ter que gastar mais energia para saber por que eu estou triste, então é mais fácil só ficar triste. Porque historicamente isso passa depois de um tempo. Às vezes não, mas enfim, a pessoa ela está segura nesse caminho. Mas cara, se você fizer 1, 2 vezes, você encurta as distâncias, você já sabe, é muito mais fácil. Mas vamos encerrar com uma frase de Aristóteles, que é muito legal, que é citado aqui pelo Daniel Goleman, e eu acho que a gente encerra de um jeito bonito. Diz o seguinte, ó, qualquer um pode se irritar, isso é muito fácil, mas ficar irritado com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, e olha que interessante, pelo motivo certo e da maneira certa, isso é difícil. E aqui reside, na minha opinião, tudo que se fala sobre inteligência ou maturidade emocional. É você usar essa fala aqui de Aristóteles. Beleza? Caiu o tablet. Uma salva de palmas para o nosso produtor, para a nossa filmadora e essa plateia linda aqui no ao longo dessa etapa. O meu filho, Levi. Chega aí, Levi. Ralf, a gente sempre gosta de bater uma foto antes de encerrar. Vamos. Daquela bem clichê. É uma foto muito clichê, todo mundo de Sim, mãozinha. como? Um soquinho pro alto, por favor. Vamos lá, energia boa, Kaline. Essa energia boa, Vamos Karen. lá, galera! Peraí que meu dedinho tá zoado. Agora sim. Peraí que eu tava filmando.